Canadá, começa agora mais um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e faz alguns anos que eu tô tentando ir no Oktoberfest dessa cidade. Há alguns anos. Eu sou a Andréia, pessoal, tô falando de Kingston. E eu, estou falando de Kingston, veja bem. E eu gosto da música que tem o nome dessa cidade. Mas, hein? Uma parte, ou da irmã dela, ou dessa cidade, ou da cidade irmã dela. Mas, hein? Vai me explicar esse trocadilho. Já chegamos cheio de mistérios. Cheio de mistério. E aqui temos nosso convidado que vai nos ajudar a conhecer melhor essa cidade. Vamos conhecer um pouco melhor de Kitchener e Waterloo. Nosso convidado, o seu Luiz Cócanis. Seja bem-vindo, seu Luiz. Opa, obrigado. Eu sou o Luiz, falando aqui de Kitchener, Waterloo, Region of Waterloo. Dá pra falar de vários lugares daqui da mesma cidade, sem sair de casa, né? Massa. Então, pessoas, continuando nossa saga sobre cidades do Canadá, voltamos a Ontário e, como o Luiz mesmo falou, hoje a gente vai falar sobre Kitchener-Waterloo, que é uma cidade que fica ali, coladinha em Toronto. Então, se vocês tinham alguma dúvida, esse programa com certeza vai esclarecer lá né? Então, segura aí. E aí, você conseguiu saber qual é a música? Não, qual é a música? Como não? Você não conhece a música do ABBA, Waterloo? Nossa senhora! Toca na rádio direto aqui. Sério? Sim. Por motivos óbvios. Nossa, é muito oportunismo. Eu gosto dessa música, acho legal. Que lindo. Não é da minha época, né? Mas é da época dos meus antepassados. Que mistério. Então, pessoas, o programa de hoje a gente está falando sobre Kitchener-Waterloo. Então, como sempre, a gente vai dar um pequeno overview para vocês, só para situalizar todo mundo. Então, com 136 quilômetros quadrados e em torno de 525 mil habitantes, Kitchener e Waterloo hoje são duas belas cidades com climas de cidades pequenas localizadas no sudoeste de Ontário. Ali é uns 100 quilômetros a oeste de Toronto. As outrora cidadezinhas fundadas por imigrantes menonitas alemães, agora são cidades vibrantes com uma grande herança europeia, ricas culturalmente e cheias de atividades para os visitantes. A economia da região é predominantemente baseada em artesão, ou era predominantemente baseada em artesãos e comerciantes locais, mas tudo isso acabou mudando e a cidade acabou se tornando um grande polo industrial, principalmente das áreas de destilaria e calçados, além da indústria de manufatura. Mas, infelizmente, a indústria de manufatura acabou falindo com o passar dos anos, sendo a única exceção a Dare Foods, que hoje ainda continua em operação, apesar das várias reestruturações. No fim das contas, a cidade hoje, o grande forte da região são empresas da área de seguros, finanças e principalmente tecnologia, das quais a gente pode ressaltar a Manulife Financial, a Sun Life, a Shopify e a OpenText, para citar algumas. Na área de educação, as duas maiores instituições da região são as universidades de Waterloo e Wilfrid Laurier e o Conestoga College. Elas têm sido conhecidas nacional e internacionalmente como grande interesse para estudantes das áreas de alta tecnologia e computação, além de serem centro de referência para a indústria aeroespacial e serviços em geral. Então, feito esse pequeno lero-lero do meu lado, vamos deixar o convidado falar por nós, né? Que afinal de contas, ninguém quer ouvir a gente ficar falando aqui, né, André? Então, Luiz, faça uma pequena apresentação sua. Quem é você na fila do pão? O que você está fazendo? E como você foi parar nessa cidade? Como é que você foi parar aí? Exatamente, como que eu cheguei aqui, foi difícil decidir, viu? Mas então, eu sou o Luiz, eu tô morando agora um pouquinho mais de 1 ano e meio aqui em Kitchener-Waterloo. Cheguei como imigrante, então chegou eu, minha esposa e 3 gatos. A gente já chegou como residente permanente aqui no Canadá. A gente teve um pouquinho de sorte, um pouquinho de tá tudo pronto na hora certa. A gente tava todos os documentos nossos para entrar no Express Entry ficaram prontos bem naquela baixa histórica que teve, então
Quando eu entrei, a chamada que eu entrei foram 415 pontos, foi a segunda menor Nossa. da história. Período ali de 2, 3 meses que ficou 415, 413, 420. E eu entrei bastante sorte de ficar exatamente tudo pronto, né? A questão de equivalência de diplomas e tudo mais. Eu sou engenheiro mecânico, manufacturing engineer, né? Engenharia de produção, engenharia de processos ali no Brasil. Então, chegando como residente permanente, tinha o Canadá inteiro para escolher. Como é que foi? Primeiro você começa a pesquisar a indústria, onde que é a indústria, esse caminho, vamos dizer, Windsor, Ottawa ali, principalmente Windsor, Toronto, que está a indústria automotiva, que eu tinha experiência também. Então, só que aonde agora? Então tem Windsor, tem London, tem Kitchener-Waterloo, tem Hamilton, tem Toronto e tudo que está ali ao redor. Então, Toronto está muito caro, começar a comparar preço de aluguel, ia precisar sobreviver antes de conseguir arranjar algum emprego, né? Então começava a comparar um aluguel de $2.500 em Toronto para um de 1.200 em Kitchener, London, começa a pesar, né? Certeza. E com o tempo a Windsor foi descartada porque estava um pouquinho mais isolada, estava um pouquinho mais longe, né? Ela fica meio que no cantinho dela, vamos dizer assim. Hamilton, sinceramente, eu nem lembro por que a gente acabou descartando no final e acabou sendo praticamente um cara ou coroa para entre Kitchener e London mesmo, porque no final foi por estar um pouquinho mais perto de Toronto, se quiser ir lá e tudo mais, a gente já fez isso, quem num show, já cheguei a sair do Ontario Place lá de um show 11 horas da noite e meia-noite estava em casa, sabe? Que Então de carro, beleza. uma horinha, Que maravilha. Toronto para Kitchener. Você é da onde mesmo lá no Brasil? De Curitiba. Mas é curitibano, olha só. Sotaque, né? Vai ser alguns né aqui. Né? Então, só falando um pouquinho mais da cidade, que acho que você misturou um pouquinho, porque acho que todo mundo mistura, e eu mesmo depois de 1 ano e meio aqui ainda misturo um pouco, porque o que acontece? Você tem 3 cidades, você tem Kitchener, você tem Waterloo, você tem Cambridge, você tem 4 townships, que é aquela coisa que você nunca consegue explicar para o Brasil, né? Se procurando no Google, ele vai traduzir como municipalidade, como se explica para alguém o que é uma municipalidade, mas basicamente são 4 cidadezinhas rurais, vamos dizer, e ele até deixou me preparar aqui, que são Woolwich, Wilmot, Wellesley e North Dumfries. E se você somar essas 4 townships mais as 3 cidades, você tem um pouquinho mais de 500 mil habitantes, né? Entendi. Então, só falando assim bem rapidinho, Kitchener tem 230 mil, Cambridge mil, e somando todas as townships em torno de 55, 56 mil ali, né? E também, se você considera a região inteira, então, Kitchener tem 136 km², que eu acho que é o dado que você falou ali. Waterloo é bem pequenininha, 64 km². Cambridge um pouquinho mais de 100 km². E das 4 townships, você soma mais de 1.000 km², né? Então, você somando tudo isso que se forma a Region of Waterloo, que tem 500 mil habitantes e a 10ª maior metro area do Canadá. Do Canadá? Olha, do Canadá. É bastante, né? Significativo. Só, assim, eu até peguei aqui, assim, se você considerar a região inteira, tem mais gente aqui, a gente está na frente, por exemplo, que Halifax, Nova Scotia, Victoria, BC, Regina, Saskatoon também, St. John's, capital também lá, Newfoundland e Labrador, então, assim, a gente está na frente de várias capitais de província. Só assim, acho que para deixar claro, pessoal, quando fala Kitchener-Waterloo, na prática, assim, a gente não, elas são cidades irmãs, né? São cidades irmãs? Fala cidades gêmeas? Não sei qual que é o termo que usa. Então, são conhecidas como Twin Cities, aqui no Canadá, Kitchener-Waterloo, e se você inclui Cambridge, daí já vira Tri-Cities. Muitas vezes é chamado Tri-Cities Area aqui. Quando eu estava aí, eu notei, assim, não tem uma separação física real, assim, não. De Kitchener-Waterloo. É praticamente uma coisa só. Você nem sabe quando que você saiu de uma e entrou na outra. Eu não sabia, pelo menos assim, né? Eu tô andando, porque, sabe, é meio que nem Guarulhos ali, já emendando com São Paulo.
Então, Kitchener-Waterloo, eu falo sinceramente, como alguém que chegou aqui, que não nasceu, não cresceu na região, não faz sentido nenhum serem duas cidades diferentes, sabe? Ter dois prefeitos, ter dois conselhos, Aham. assim. Mas você conversa com alguns locais, eles têm umas opiniões um pouquinho fortes, às vezes, de que não, é completamente diferente, o espírito da cidade é diferente e tudo mais. Né? Você É fica assim, assim, oi? assim, só falando assim, como que é o estereótipo que tem aqui na região, né? O Waterloo seria, digamos, o primo rico, né? Que tá ali, tem as universidades, fica a cidade, digamos assim, tá lá em cima olhando para baixo, para as vizinhas ali. Kitchener seria o primo pobre ali, é a cidade maior, assim, tudo mais, só que não seria tão bom quanto o Waterloo, assim, então Kitchener quer ser Waterloo olha para baixo de Kitchener, e daí Cambridge fica lá para baixo, seria, digamos, o primo rico, o primo pobre seria o primo bêbado ali, né, que não quer saber de nada da família, não quer se misturar, não quer, daí tem algumas coisas que também é um pouco de estereótipo aqui na região, porque tem alguns serviços lá para homeless, para pessoas que têm problemas com drogas, então tem algumas regiões lá que você vai, às vezes, vai encontrar mais gente, assim, diferente, vamos dizer, né? Então, mas assim, eu lembro logo que eu cheguei aqui, primeiro mês, um mês e meio, eu falei para um canadense, não, esse final de semana eu aluguei um carro, passei lá em Cambridge, parei lá do lado do rio, dei uma volta, assim, que é bem bonito o centro da cidade lá. É. E daí ele falou, nossa, mas o carro tava lá quando você voltou? Não tinham roubado? Não tinham... Só que assim, completamente absurdo, assim, mas é o jeito que eles enxergam aqui, né? É, Caraca, que absurdo. Mas é massa isso daí. E o pessoal, assim, você acha que eles. Como você acha que são as pessoas daí? Como você percebe elas? Então, tem aquela cara de cidade do interior, que o pessoal é amigável, assim, receptivo e tal? Sim, o pessoal aqui é bem, bem tranquilo. Até estava conversando com a minha esposa, eu pedi a opinião dela, porque ela trabalha direto com atendimento ao público. Hum, Ela falou, não, pessoal bem simpático, pessoal bem educado. Quando ela começou a trabalhar aqui, às vezes estava nos empregos, não conhecia direito, tudo mais, todo mundo tentando ajudar, sabe? Não, uhum. trabalhou no Wendy's lá, não conhecia o menu, a pessoa explicava, não, eu quero esse sanduíche, eu quero aquele outro lado. E a mesma pessoa voltava 2 semanas depois, agora você já consegue pegar, já consegue servir direito, né? Então, mas assim, o pessoal é bem tranquilo, daqueles que todo mundo desce do ônibus dando obrigado pro motorista, né? Então, Que massa, que massa. Eu vou te dizer que quando a gente morava em Quebec, a gente foi para Waterloo umas 2 ou 3 vezes, porque a gente considerava fortemente morar aí, né? uhum, E a gente só desistiu porque na época que a gente tinha decidido de ir, a BlackBerry tinha quebrado. Aí uhum, foi um balde de água fria pra gente, mas foi nessas viagens que eu finalmente percebi o que era o estereótipo do canadense gente boa, porque sim, aconteceram 2 coisas muito legais. A primeira, a gente estava numa loja, uma loja de louça de cozinha, assim, eu sou louco por coisa de cozinha, e foi a primeira vez que alguém me abordou para conversar comigo, para perguntar como é que eu estava, o que eu estava achando das coisas, o que eu achava da loja. Então foi uma uhum, atitude muito legal que eu estava morando 3 anos no Canadá, isso nunca tinha acontecido comigo em Quebec. E eu falei assim, foi muito bacana. E a segunda, a gente tinha ficado num hotel, e quando eu cheguei no hotel, eu me dei conta que tinha perdido minha mala com a minha câmera, todas as lentes, tudo que eu tava. Aí eu uhum, tava assim, caraca, eu não tenho a menor ideia de onde eu posso ter deixado isso daí. Aí já tava triste, né, deprimido, porque além das fotos, o prejuízo da câmera, quando eu vejo o telefone toca, do hotel. O telefone do hotel tocou, aí era alguém se identificando, o senhor perdeu uma câmera, eu, sim, eu perdi. Eu disse, quem é? Não, aqui é do Tim Hortons, a gente encontrou a sua câmera e tá aqui. Eu falei, caraca, que massa. Saí correndo, peguei a câmera, cheguei lá e, tipo, agradeci muito o pessoal. Aí, numa hora, eu me toquei. Peraí, como é que vocês me acharam? Porque eu não paguei nada aqui, eu não deixei meu endereço, nada. Aí ele falou, bom, a gente começou a ligar para todos os hotéis onde tivesse alguém que tivesse vindo com uma placa de Quebec, e a gente perguntou se tinha hóspede vindo de Quebec ali, e a gente chegou nesse que você estava, esse é o meu senhor. nossa, o trabalhão Que é deles. fantástico. Você assim, porra, Caraca, foi mágico esse momento, né? Uma coisa foi eu, impressionante. mágico mesmo. Nossa. eu tive uma parecida, logo que a gente chegou aqui, a gente tava indo visitar o apartamento para alugar, e daí a gente tava com aquela pastinha com todos os documentos prontos, né, comprovação financeira, Uhum. o, o COPR, né, o Confirmation of Permanent Residence, né, e tudo mais. E foi aquela cena de filme, desci eu do ônibus, desceu minha esposa, assim, tipo, fechou a porta, ela olhou para mim, a pasta tá com você? Eu olhei, não, tá com você?
E daí eu fui correndo, assim, atrás do ônibus, o ônibus arrancando, assim, já não parava mais, assim, daí foi... Não, foi. Ela pegou, voltou pra ver se a gente não tinha esquecido no ponto, e eu fiquei esperando do outro lado da rua, porque era uma linha de ônibus que ela ia mais um pouco pra frente e fazia a volta, né? E retornava. Aham. Eu fiquei esperando ali, passou um primeiro dele circular e voltar. Chegou no segundo, era um outro motorista. Eu cheguei e perguntei, por um acaso, não deixaram uma pasta aí, não aconteceu uma coisa? Ele simplesmente tirou ali da frente, esse aqui é tua, pode pegar. E, sabe, tinha todos os documentos, tinha tudo, tudo, tudo. Acho que a única coisa que tava no meu bolso era o passaporte, sabe? Então, Caralho. todo o Nossa. resto tava ali, então... Que massa, que massa. E como é que é o clima daí? Você vê que ele seja muito gelado, muito quente? Como é que você percebeu Sim, que... sim. Então, o que acontece? O clima aqui é bem parecido com Toronto, sabe? Se você pega a média, assim, até média anual, média por mês, é geralmente uns 2 graus mais frio do que Toronto. Então, porque Toronto está ali bem de frente para o lago, muita água acaba regulando um pouco melhor, né, a temperatura. Mas então, no inverno você vai pegar menos 20, no verão você vai pegar acima de 30 com sensação perto de 40 graus. Mas, assim, a gente ainda está num dos melhores locais do Canadá, vamos dizer, né? Tem ali Windsor, tem perto de Niagara, tem aquele cantinho lá perto de Vancouver, e daí é aqui para, se você não quiser tanto frio, vamos dizer, né? É. Caraca. O que acontece aqui, neva bastante, tá? Então, acho que neva uns 30, 40 centímetros a mais do que neva em Toronto, porque a gente está bem aqui, eles chamam as Lake Effect Snows que tem, né? Que é principalmente no começo do inverno, que é essa época que a gente está começando agora aqui, né? No final do outono, começo do inverno. Chega o ar frio lá do norte, passa por cima do lago que ainda está quente, pega toda aquela umidade e transforma em neve. Então, acho que aqui neva quase tanto quanto em Ottawa. Eu estava dando uma olhada às médias anuais, assim, só que aqui neva muito mais dias por ano, vamos dizer. Então não são tantas nevascas, mas neva bastante, só que não acumula tanto. Tem esse detalhe também porque, como fica a temperatura perto de 0 graus, às vezes esquenta, Sim. aquela neve vai derretendo, não fica tanta neve acumulada, assim, atrapalhando, vamos dizer. Isso é uma ótima coisa. A gente estava até conversando antes, e daí o Luiz comentou que, tipo, lá no primeiro dia que nevou, a neve que a gente teve semana passada, lá, a neve derreteu tudo já. No primeiro dia eu falei, aqui não, aqui tá cheio de neve ainda, tipo, a neve chegou e não foi mais embora. Aqui é só lá. um ou outro cantinho que tá sol, mas que você vê um pouquinho de branco ainda, mas fora isso, já derreteu no mesmo dia mesmo. A hora do almoço, já acordou de manhã em dezembro e na hora do almoço já tava em novembro de novo, né? Massa. Luiz, quando vocês chegaram, você falou que vocês já vieram como imigrantes, né? Qual foi, então, a maior dificuldade que vocês tiveram logo que vocês chegaram aí em Waterloo, Kitchener? Foi arranjar o primeiro lugar para morar. Isso pegou... questão aqui, estamos perto de Toronto, então tem toda a questão do pessoal de Toronto se mudando para cá, para morar aqui, trabalhar lá porque é mais barato. E também tem o fato da gente chegando como imigrante, é diferente. Me falaram isso conversando com um brasileiro que era gerente do banco, né, que abriu a conta pra gente. Ele me falou, olha, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade porque o pessoal está muito acostumado a lidar com estudante. Então, o estudante, eles sabem, vão estar aqui, vão estar por um tempo, tem que ter o dinheiro comprovado para pagar a faculdade e tudo mais, mas você chegando como imigrante, não estando trabalhando ainda, e a gente sentiu isso, então a gente tentou uns lugares, não conseguia, foi bem, bem difícil, assim. A gente veio com, acho que, 3 semanas de Airbnb reservado, pensando, 2 semanas, 3 semanas a gente consegue arranjar algum lugar para morar, a gente teve que estender por mais 2 semanas, e o Airbnb já tinha alugado um final de semana ali no meio, a gente teve que sair para um hotel, pegar todas as malas, pegar todas as coisas, pegar os gatos, levar para um hotel, depois voltar para o Airbnb, e assim foi bem complicadinho. E assim, o que eu vi, uma coisa que foi bem diferente do que tinham me falado, na verdade, né, que eu tinha escutado antes de vir para cá, talvez, é que você realmente tem que considerar 60 dias antes de mudar, que é quando o pessoal dá o aviso, né, que vai sair. Então, no caso, eu cheguei começo de abril, praticamente todo lugar que eu procurava, eles só falavam, não, começo de junho, que a gente deu mais. Perguntava maio, eles já falavam, né, maio, que maio, né, vai ser
Talvez a gente tenha alguma coisinha para junho se você entrar na fila e tudo mais. E daí no final que a gente conseguiu foi um apartamento que tinha um casal de brasileiro que estava saindo, se mudando, e daí a gente meio que pegou o contrato deles, o contrato deles estava no final, eles não quiseram só, acho que era 1 mês e meio que tinha pra gente, daí a gente já teve que fazer um contrato novo de 1 ano, né, mas a gente conseguiu manter o preço e tudo mais. Ah, que bom. É. E tem você comentou de Toronto, né? Você vê esse mercado de aluguel aí também é parecido com Toronto, onde o pessoal tá se estapeando e tem inclusive leilão para você conseguir um apartamento por aí, um lugar para morar? Tem, mas não vai ser, assim, como muita coisa aqui, né, por estar perto de Toronto vai ser influenciado, assim, tem, mas não é tão ruim quanto lá, vamos dizer, pelo menos pelo que eu escuto, né, não tive que lidar diretamente, mas assim, você vai ver uma casa aqui, depois que a gente se mudou desse apartamento para townhouse aqui, a gente foi ver casa que tinha o open house da casa para alugar, era fila para fora do pessoal querendo olhar, assim, porque era uma casa detached, que tava com um preço bom, sabe? Então, acontece assim. Caraca, olha só que interessante. Há 8 anos, quando eu estive por aí, a gente, quando a gente estava considerando se mudar para lá, eu lembro que a gente passou por uma região que tinha casa nova para vender, e a gente viu uma casa gigantesca, cara monstruosa, assim, sabe? Os nossos padrões, assim, era assim, impensável. E na época a gente viu o preço da casa e o cara disse, não, 350 mil. Eu disse, puta, isso tá totalmente fora do nosso orçamento. eu vejo os preços hoje, eu penso, cara, só passaram 8 anos, cara, que horror. Sim. É um incêndio. A townhouse que eu tô morando hoje foi construída acho que uns 5, 6 anos atrás, um conjuntinho aqui. Eu procurei antes de morar aqui para ver as informações. Na época estavam vendendo por 200, 230. Hoje venderam essa semana 450. Ô, louco, dobrou. 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 Que absurdo, que absurdo. Sim. E pegando já o gancho do que você estava falando sobre dificuldade de aluguel, tirando o fato de que você seja imigrante, não, eu vou incluir isso daí. Ainda falando sobre o fato de você ser imigrante, você acha que a disponibilidade e o teu perfil foram complicadores para você conseguir pegar esse negócio? Ou eles tinham algum outro preconceito em relação ao fato de você, sei lá, estar desempregado ou não ter experiência por aí? A grande questão era como você vai garantir que você vai pagar, né? Então a gente tinha o dinheiro aqui que a gente achava que ia ser suficiente, porque a gente conseguia comprovar se precisasse pagar 1 ano adiantado, mas que pela lei não fala muito isso, mas a gente chegou a propor isso, não aceitaram. É mais essa questão de você não tá chegando sem nenhum vínculo, né? Porque você tá chegando como estudante, às vezes você tem o vínculo da universidade, vamos dizer, né? Mas você tá chegando como imigrante, quem me garante que você não vai se mudar aí, sei lá, daqui 2 meses, se não achou um emprego em outra cidade, não vai para outro lugar ou alguma coisa assim, sabe? Então acho que talvez tenha um pouquinho essa mentalidade. Entendi. Fala, André. Eu não sei se você quiser perguntar, mas eu posso perguntar. Não, mas manda bala, senão eu vou ficar falando. Eu tô muito, por alguma razão, eu estou muito excitado sobre esse programa. Talvez porque eu sempre sonhei em morar aí. A cidade é legal, hein? Você nunca se sabe, ué. Não tá morando agora, mas pode, né? Você sabe que a batalha tá forte, porque a gente já tem 2 motivos. Eu já tenho 2 pontos para ir para o Atlântico, agora eu tô com mais um ponto para ir para o outro lado. Então, eu tô sendo disputado. Eu não sei onde eu vou. Nossa, isso é bom. Ser disputado é bom. Mas só meu coração ser disputado, não tá vindo nada mais que isso, né? Aí pergunte que pena. O bolso não tá sendo afetado, só o coração. Aí é duro. Eu ia perguntar como é que é dividida a cidade aí, se tem área industrial, residencial, comercial, tem bairro mais rico, mais pobre. Você está falando que a pobreza fica lá em Cambridge, né? Na verdade, assim, a divisão dentro das cidades, assim, tem bem pouco. Acho que a maior diferença realmente se enxerga entre as cidades, né? Falando entre o que seria Waterloo, Kitchener. A região é bem espalhada, né? Por causa que você tem 3 cidades, então você tem 3 downtowns, porque você tem downtown Kitchener, de como o Waterloo fica tão perto que eles não down Waterloo, porque fica mais pro norte. E daí Cambridge para piorar um pouquinho ainda mais, Cambridge você tem 3 downtowns, porque Cambridge é tomaram 3 outras cidades que existiam. Isso. Então que era Galt, Haspeler e não vou me lembrar a terceira.
Porque isso aconteceu nos anos 70 e tem gente lá na cidade que até hoje é revoltado, fala, eu não moro em Cambridge, eu moro em Galton, eu moro em Haspeler, sabe? Ai, meu Deus, com esse tem povo essas- apegado, né? tem o pessoal É mais muito assim. apego. Mas então, se você pegar, por exemplo, você comparar Kitchener, a região de Waterloo, vamos dizer, London, se você pegar o total da região. Só que eu ainda não fui lá para centro da cidade de London, mas pelo menos nas fotos você vê é bem mais concentrado, sabe? Aquele downtown com aqueles prédios mais altos e tudo mais. Aqui tá começando a mudar um pouco, mas era uma cidade muito muito plana até alguns anos atrás, né? Tanto que acho que vocês provavelmente devem ter olhado, se você entrar na Wikipedia, Kitchener, tem uma foto aérea da cidade. Eu não reconheço aquela foto, porque aquela foto tem uns 10 anos e acho que não sei, se tiver 20% dos prédios, assim, de 8, 10 andares para cima que tem hoje na cidade, é muito Então uma cidade. brotou prédio, então, por aí. Sim, porque o que acontece, né? Tem todo um projeto que a província de Ontário falou para a região, ó, vocês têm que se preparar para se não me engano, vocês têm que se preparar para terem até 700 mil habitantes, hein? E só que aqui é uma cidade que eles têm toda uma questão de preservar a região rural, preservar as townships. Então, não invadir a área rural que tem, as fazendas, questão dos menonitas que tem aqui ao redor. Então, é algo que eles prezam bastante. Sim. Então, é muito bem dividido. Assim, se às vezes você está andando na cidade, você consegue ver, é subúrbio, literalmente tem uma linha, que é uma linha de construir até ali, então é casa, subúrbio, de repente tem uma linha, tem uma rua, do outro lado da rua é só fazenda. E a partir dali vai ser só fazenda. Então, o que eles fizeram? Eles até construíram o LRT aqui, né, similar com o que fizeram em Ottawa. Então, para buscar intensificar, trazer mais gente para viver em downtown e construir para cima mesmo, intensificar a moradia na cidade, aumentar a densidade para então, construindo mais subúrbio. Então vocês têm LRT agora aí? Tem. Começou alguns meses antes de vocês e funciona? Olha! Funciona. Então funciona não é igual de Ottawa. Então já temos um grande eu tava só diferencial. vendo as notícias aí, porque assim, atrasou bastante, acho que foi que nem aí o de Ottawa, só que o que aconteceu aqui foram comprados os trens da Bombardier e aí vocês compraram os trens europeus lá, que acho que é a primeira cidade que está testando, né? O primeiro trem que as empresas fez, né? Resolveram colocar então, aqui. Só que aqui tudo estava construído, tava os trilhos, a parte de construção pesada, assim, que tiveram que refazer ruas e tudo mais, estava pronto faz 2 anos, só que os trens da Bombardier não estavam prontos. Então os trens atrasaram o projeto em 2 anos. Então deu para ver que isso aí é o que pegou, né? Mas assim, hoje na América do Norte é a região menos populosa, vamos dizer, que tem o LRT, né? O VLT em português, né? Mas foi um troço bem feito, porque eles construíram isso daí enquanto a cidade está se desenvolvendo. Exatamente. Não esperaram a cidade estar inteira para resolver. Vamos destruir tudo e colocar um LRT agora. Isso tem que vir antes mesmo, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Você vê que a cidade que ela é muito bem planejada. Por exemplo, tem uma estrada que basicamente corta a cidade mais sul de Kitchener e depois conecta, vai para o norte até o norte do Waterloo lá. Então foi construído quando a cidade devia ter 200 mil habitantes e não tinha necessidade nenhuma para trânsito. Mas daí agora, hoje em dia, já tem 500 mil habitantes. Aí a região, você pega, às vezes, eu morei sempre aqui mais para o sul de Kitchener, a minha esposa estava trabalhando lá no norte do Waterloo, estrada, em 10 minutos estava lá, sabe? Atravessava a região inteira, de uma cidade a outra, em 10 minutos de carro. Isso não tem preço. Isso é fantástico mesmo. Pô, né? Hoje, só colocando mais um prego no caixão de Ottawa, hoje eu li uma notícia lá dos caras dizendo que o trem que está sendo construído em Montreal, que ainda está em construção em Montreal, já é mais estável e melhor do que o de Ottawa. Eu não vou... Chega de ficar batendo em bêbado. Luiz, como é a questão do custo de vida por aí? Você falou que o aluguel já está seguindo mais ou menos os padrões de Toronto, assim, tá sendo influenciado. Ele segue o padrão, mas assim, ainda é muito mais barato do que se compara com Toronto, só que o que acontece é que ele está ficando pior, cada vez pior, né? Então até saiu uma pesquisa na semana passada, eu salvei aqui, do site lá do PadMapper, que todo mês eles lançam lá a média do preço de aluguéis de apartamento de 1 quarto e de 2 quartos, quanto que aumentou com relação ao mês anterior e com relação a 12 meses anteriores. E Kitchener, topo da lista no aumento de 1 ano para apartamentos de 1 quarto,
15% de aumento, o preço Isso. médio de um apartamento de 1 quarto está em $1.280 já, né? Então, só para ter uma ideia, esse aumento de 15% significa que 1 ano atrás era 1.100 a média e agora está 1.280. E é uma coisa que eu Cacetada. percebo aqui, né? E tirando isso daí, você vê muita diferença nos outros pontos que influenciam o custo de vida, tipo eletricidade, gás, serviços de comida, de modo geral? Não, isso acho que não varia muito, né? Se for pegar preço no mercado, vai ser bem parecido. Restaurante, talvez um pouquinho mais barato aqui, mas o que está pegando questão de custos de vida, e você vê os canadenses, vê mesmo gente que nasceu, cresceu na cidade, é aluguel. Uhum. Você já foi na Famoso aí? Na Famoso Pizzeria? Não fui. Cara, vai lá! O que tem lá? Nossa! O que tem lá, dona A Andréia? Famoso, ela não é a melhor, mas ela é uma pizzaria muito boa. Ela me lembra muito a nossa pizza do Brasil, pizza do Brás. Então vou pôr Ela minha é bem lista. recheada. Ela é bem cheia de recheio, né? Cheio de toppings, né? Sim. Ela não é aquela coisa canadense de só queijo e pepperoni. Interessante. E tem a Brasil, assim no Brasil, ó, no Canadá. Eu fui lá em Vancouver, eu fui na Famoso em Victoria, eu fui em Toronto, eu fui aí em Waterloo, que uma amiga minha me levou quando eu fui visitar ela. E foi a primeira vez que eu fui na Famoso e eu super gostei. Daí, toda vez que eu tava num lugar que eu vi que tinha Famoso, eu ia lá comer. Tiete de pizzaria. De pizzaria que parece pizza do Brasil, né? Então parece pizza. Tô botando na lista aqui. Opa, isso aí. Mas só falando assim, ainda um pouco de questão de preço de aluguel, né? Hoje, um apartamento 2 quartos, assim, meia boca, vai sair de $1.200 a $1.500 por mês. Sabe? Isso, quando eu comecei a pesquisar 2 anos e meio atrás, isso ia ser menos de $1.000, sabe? Ia ser $900 mil. Assim, se quiser um apartamentinho bom, assim, que não vai ser aquele apartamento assim baratinho, que vai ter sempre problema de manutenção e tudo mais, você vai ter que pagar 1.500 a 1.900 aí. E assim, boa parte desses prédios que eu falei que estão construindo ali por downtown e tudo mais estão mais aqueles condos estilo Toronto mesmo, e daí o céu é o limite, né? Tem apartamento de 2 quartos novo aqui, indo para $2.000 ou mais, o que é um preço que você consegue uma casa no subúrbio aqui na cidade. E no subúrbio aqui significa 5 minutos de carro. Putz, Então, é umas coisas muito assim que perto, né? na minha cabeça não fazem muito sentido, sabe? você tá morando numa townhouse hoje, né? Uma townhouse, aham. Quanto você gasta em média, assim, entre aluguel e hydro, gás e água? Tá dando mais ou menos uns 1.900, somando tudo. Você tá morando no subúrbio, assim, você não tá... Não, bem pertinho de Downtown Kitchener. Assim, Olha, rapaz, se eu pegar uma linha de ônibus aqui, acho que 3, 4 pontos, ou de bicicleta, em 10 minutos eu tô em downtown, assim, tô na frente da prefeitura. Pô, 1.900 é uma média muito boa para um aluguel. Assim, cara. Só que isso, de novo, voltando 2 anos atrás, isso seria 1.600 aqui na cidade, na região, né? Então, assim, tem até um brasileiro que mora aqui, ele tá morando acho que 2 anos e meio aqui, ele paga uma townhouse praticamente, vamos dizer, igual, né, no mesmo condomínio, muda alguns detalhezinhos, umas tem um terceiro quarto, foi acabado, outro não é e tudo mais, mas ele paga 1.550. Ô, louco. Então, assim, tem esses detalhes. E como é que foi a questão do pet? Aí, vocês têm 3 gatos, então vocês têm know-how no assunto. Então, a gente particularmente não teve muito problema, tá? Esse prédio que a gente foi morar lá era um prédio assim bem baratinho, era um prédio bem meia boca, vamos dizer assim, mas ele já era mesmo antes das leis de Ontário que mudaram, mas já era um prédio bem pet friendly. Então assim, era praticamente toda vez que você entrava no elevador, você ia ter um cachorro junto, alguma coisa assim. E até era uma coisa assim, era um apartamento assim, eu tava pagando com o contrato antigo $1.200 com garagem e com todas as utilities inclusas, né? Um apartamento de 2 quartos lá, né? E ele tinha no jardim do prédio uma área separada lá que era uma leash-free dog area, né? Pra você deixar o cachorro solto lá. Então, assim, a gente não teve problema. E também essa townhouse que a gente veio, o anúncio no Kijiji já dizia que era 3-bedroom townhouse pet friendly. No próprio anúncio legal. já tinham colocado pet friendly.
Mas isso não é necessariamente a regra, né? Porque você vê principalmente anúncio quando é o próprio proprietário alugando, eles já colocam lá no smoke, no pets, né? Ah. Mesmo que por lei agora em Ontário não pode colocar o no pets, mas todo mundo coloca ainda. Isso Exato. acontece. Isso Mas assim, o que eu vejo é empresa de aluguel, então para prédios que são inteiros alugados e tudo mais, assim, isso não vê mais nada falando assim que não podem pets, vamos dizer assim, no prédio. Pode crer, pode crer. Massa. Eu acho que isso parece que está virando uma tendência agora. Finalmente as pessoas estão sendo mais tolerantes. Exceto quando a pessoa chega com 5 cachorros dentro da casa, né? A coisa fica um pouco complicada. Mas mesmo assim, nesse prédio que eu tava lá, o pessoal tinha cachorro grande mesmo, sabe? Aqueles husky, aqueles malamute, labrador, assim, dentro do apartamento, uns bichos enormes, uns que são, nem sei que raça que é do cachorro, parece aqueles fila brasileiros, sabe? Que tinha lá no Brasil, uns coisa... Você entrava no elevador, você ia pro cantinho, assim, deixa eu ficar no canto aqui, vamos ver se não sei se é amigável ou não, né? Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, porque o cheiro do cachorro, depois de um tempo, você não consegue disfarçar dentro da casa, cara. No inverno e tudo. Assim, de novo, porque a gente tinha os 3 gatos, então no inverno a gente deixava, tinha o quartinho onde ficava o banheiro deles, ficava a janela aberta o inverno inteiro e o aquecimento estava incluso, então tava ligado. Tudo bem, né? Tá incluso já. Mas vamos falar de transporte. Você falou que a cidade foi muito bem planejada, agora vocês têm um LRT, você falou que é muito rápido você ir de um lugar para o outro. Você consegue ver que dá para viver sem carro por aí, que o transporte público é funcional? Ou você acha que não, você precisa se mexer? Assim, o carro sempre vai ser mais fácil tudo, né? Principalmente vai fazer compra no mercado e tudo mais. Só que assim, eu acho que na maior parte da cidade, vamos dizer, você consegue sobreviver sem carro sem muitos problemas, vamos dizer, né? Isso assim, é bom. eu sempre falo, eu acho o transporte aqui muito bom, sem você considerar o tamanho da cidade, né? Se for considerar o tamanho da cidade, é excelente, sabe? É muito bom mesmo. Eles estão investindo mesmo, então, por exemplo, construir o LRT, eles revisaram todas as linhas de ônibus daí agora para fazerem a conexão com o trem, por causa que o que o trem faz? Ele sai do norte do Waterloo e vai para o sul de Kitchener. Então ele corta bem de norte a sul a região principal mais povoada aí da cidade, então não sei se tem alguma linha de ônibus em Kitchener e Waterloo que você não consegue fazer uma conexão com o trem, né? Então, assim, tem muitas conexões, assim, tem muita opção de conexão. Eu não cheguei a andar tanto de ônibus aqui, porque a gente eu comprei o carro quando consegui meu primeiro emprego, vamos dizer, emprego sério aqui, né, já na área. Mas, assim, antes eu estava trabalhando numa empresa que eu comprei uma bicicleta usada, eu ia sempre de bicicleta pro trabalho, então era bem tranquilo também, mas daí minha esposa também, ela continua andando de ônibus até hoje para ir trabalhar e tudo mais, ela não tem o que reclamar, sabe? Então, onde a gente mora aqui tem uma linha de ônibus na frente do conjunto de townhouse que a gente tá. Se você caminhar 5 minutos, descer a rua, você tem o ponto do LRT. Então ela tem até a opção para ir trabalhar. A gente mora em Kitchener, digamos, para o sul de downtown. Ela trabalha em Waterloo e tem várias opções, né? Tanto que normalmente para ir trabalhar, ela vai de ônibus, porque ela já tem um horário mais definido, então ela já sabe, já pega o ônibus aqui na frente, troca de ônibus lá, que literalmente tem que dobrar a esquina para pegar outra linha e desce na frente do trabalho. Daí, para voltar, que às vezes demora um pouquinho mais, né? Sai um pouco antes, sai um pouco depois. É uma linha de ônibus que é de 15 em 15 minutos, e daí ela desce o ponto do trem e 10 em 10 minutos. Então ela não precisa nem pensar quando que vai ser o próximo ônibus, quando que vai ser o próximo trem que vai estar vindo, né? Simplesmente pega, embarca ali e tá em casa. Curiosidade, quanto tá fare a passagem? Eu tive que pegar aqui se você for pagar em dinheiro, né? Pagar em moedinhas ali, né? Na hora de entrar no ônibus tá R$3,25. Tá o mesmo preço de Toronto. Só que eles têm o cartãozinho, né? Pra você fazer o tap ali. Custa $5 o cartão. Daí no cartão você vai pagar R$2,86. Então se usou o cartão acho que 10, 12 vezes, você já pagou o preço dele. E o passe mensal tá $90. Subiu agora. Era 86 até 2 meses atrás, tá 90 agora. Mas... Nossa, já muito mais... Tá bom. Muito bom mesmo. Sim. O trem tem Wi-Fi, então se quiser ouvindo música, assistindo série ou o que for no trem, e algumas linhas de ônibus, né, que eles têm umas linhas expressas, que aqui também
sendo ônibus é o dia inteiro de 10 em 10 minutos, de 12 em 12 minutos, então, e com menos pontos, né, que aqui você Vai pega a mais linha de rápido. ônibus normal, é a cada esquina, dependendo, vai parando, Aham. mas daí também é um pouquinho melhor, vamos dizer, né, que eles querem fazer o pessoal andar de ônibus mesmo, né. Será que o prefeito de Ottawa já ouviu falar de Waterloo? Será que ele sequer Acho que ele entende que nunca se nem trata? Eu sei que conhece. veio uma comitiva pra cá, quando começou o LRT, que foi uns 3, 4 meses antes de vocês aí, né, que foi no começo desse ano que começou o trem a rodar, eles vieram pra ver como que fazia a cerimônia, vamos dizer, de inauguração. Ah, Ah, tá. nossa, eles estão indo lá pegar aula. Exatamente. Eu só não tô pegando direito na aula na segunda parte, né? Só pegaram até a cerimônia. Eles deviam ter vindo um pouco antes, talvez na parte de aprender como é que faz transporte. Pera, eu tô sendo muito ruim com a cidade, eu vou parar de ficar criticando, você tá vindo. Que transporte público ele é excelente dentro da região, vamos dizer, dentro das cidades. Então, você está em Kitchener, Waterloo, em Cambridge, você vai ter um transporte público muito bom. O que vai acontecer, eu vejo gente às vezes reclamando do transporte aqui, mas você vai ver, onde você mora? A pessoa mora numa subdivisão nova que foi recém-construída, que tem uma linha de ônibus de hora em hora. Então, eu acho que assim, tem que considerar umas coisas também na hora que você está olhando onde morar, né? E Exato. o que é bem ruim aqui, que acho que é geral, não para o Canadá, é conexão com outras cidades. Tá? Então, assim, a gente está a 100 quilômetros de Toronto, mas se você for ir de trem, leva 2 horas, porque é uma linha que não tem prioridade nenhuma, por causa que 95% da linha é compartilhado com o trem de carga e eles têm a prioridade, né? Porque o trem de passageiro que entra na frente dos trens de carga, vamos dizer, você também só tem trem de manhã cedo indo e depois de tarde voltando, assim, sabe? Uns horários bem, bem restritos, assim, de trem. Gênio. Se quiser de ônibus, vai ser umas 2 horas e meia, assim. E coisa que de carro você vai fazer em 1 hora e meia, assim, fugir da hora do rush, vamos dizer, né? Só que, por exemplo, você tem Guelph, habitantes que fica 25 quilômetros downtown Guelph para downtown Kitchener, você praticamente não tem transporte público. Você tem, acho que, 2 ônibus de manhã, 2 ônibus de noite. Caraca! Assim, fazendo o trajeto, sabe? Você vai para cidades menores, por exemplo, lá onde eu trabalho, que é em Elora, fica a 30 quilômetros aqui de Kitchener, não existe opção de transporte público. Eu até procurei, eu acho que a opção seria eu ir para Guelph e parece que tem um ônibus para estudante que conecta Elora com Guelph ali, sabe? Mas Deus do céu! Então você difícil, começou né? a sair da cidade e daí fica bem, bem complicado sem carro mesmo. E daí você aí você tem que ir voltar todo dia de carro, né? Sim. Como é que é esse trajeto de você fazer na estrada todo dia, no inverno? Muito tranquilo, mesmo com dias de nevasca? Como é que é? Então, eu falo primeiro que eu adoro esse trajeto que eu faço, que são 35 quilômetros mais ou menos da minha casa até o trabalho, eu levo 35 minutos. Eu comparo com Curitiba, que eu morava a 11 quilômetros do trabalho, eu levava às vezes 1 hora. Dirigindo só dentro da cidade, né? Então aqui eu levo uns 10 minutinhos, eu saio de Kitchener e eu já começo a ir, é só fazenda, é uma vista assim espetacular, assim, vou ainda mais indo trabalhar, vendo o sol nascer, assim, na fazenda, sabe? Que massa. É muito legal mesmo. E assim, e também tem outro detalhe que é tudo por estradas rurais, né? Então são tudo estradas secundárias e não tem muito movimento. O que tem um pouquinho de movimento às vezes é no sentido contrário, que é o pessoal que mora nas cidades menores e trabalha aqui para Kitchener, Waterloo. Então, assim, de modo geral, é bem tranquilo de trânsito e tudo mais, a estrada é muito boa. O que pega um pouquinho realmente no inverno, assim, é quando tá aquela temperatura, principalmente agora no começo, que fica temperatura muito próxima de zero, que pode formar gelo na estrada, né? Então, quando tem nevasca, quando tem neve, eles limpam muito bem, assim, é bem tranquilo de ir dirigindo. O pior que acontece, às vezes tá com neve e vento, né, por ser muita fazenda, terreno bem aberto, então fica aquela coisa que a tua visibilidade é ruim, mas assim, é equivalente a uma neblina que a gente pega no Brasil, né? Então, e é até bom quando tá ventando, porque daí não acumula neve na estrada, você sabe que Pode crer. não precisa passar nem a snowplow ali limpando, porque o vento já limpa automático, né? Ai. Pum. O que teve no inverno passado, foi meu primeiro inverno fazendo isso, foi um dia que foi extremamente ruim a viagem, assim, eu levei mais de 1 hora para chegar lá, foi assim, muito, muito ruim. Eu quase, assim,
Na hora que eu tava saindo de Kitchener, eu tava dirigindo por dentro da cidade, assim, com as luzes da rua, eu ainda enxergava alguma coisa. Na hora que eu saí da cidade, que acabou as luzes da rua, de repente eu vi 10 metros. Eu tava indo trabalhar mais cedo ainda nesse dia, que era uma linha nova que a gente ia começar a operar lá. E tava no escuro, assim, eu só sei que eu saí, eu comecei a andar, eu vi tinha um carro atrás de mim, eu só vi, assim, a luzinha do carro indo pro lado, voltando, tipo, não vou, desisto. Caraca! E, eu, sinceramente, eu só não desisti porque quando eu vi tá tão ruim assim, era mais fácil chegar, era mais perto de chegar no trabalho do que fazer a volta, sabe? Mas, Entendi. assim, esse dia foi, assim, conversando com o pessoal que nasceu aqui, o pessoal da cidade mesmo, eles falam que tipo, foi um dos piores dias que eles já viram, assim, até quando eu tava indo a mulher no rádio, assim, tem esses morning shows aí no Sim. rádio, né? Há 25 anos fazendo morning show no rádio, foi a primeira vez que ela quase não chegou, porque ela teve que largar o carro dela, ela é numa cidadezinha perto de Kitchener, ela tava dirigindo pra ir, ela teve que largar o carro na beira da estrada, andar um pedaço e ir alguém buscar ela, assim, sabe? Porque não Nossa tinha como passar. senhora! Foi Caraca! esse, assim, se eu tivesse aberto a internet antes de sair de casa nesse dia, eu não teria ido trabalhar, porque assim, eu ia ter visto lá que tinha um aviso, na verdade eu sempre fazia isso no inverno, né, de manhã eu dava uma olhada, mas nesse dia eu tinha que ir trabalhar mais cedo, eu acabei pulando esse passo. Era acho que 3, 4 horas da manhã eles tiraram as snowplows da estrada por causa que estava muito perigoso para elas na Caraca! estrada. Meu Então Deus eles não do estavam. céu! Então deixava aquela coisa Que constante de horror! 70, 80 km por hora. E assim, onde pegava o vento, a estrada estava limpa, o problema era a visibilidade. Só que de repente chegava onde tinha casa, onde tinha árvore, de repente, como as snowplows não estavam passando, de repente você tinha 30 centímetros de neve acumulado, assim, para Putz. você chegar. Então esse foi um dia, vamos dizer assim. E também, assim, na empresa Foi lá é muita emoção, foi um É. dia de muita emoção. Mas assim, no trabalho foi acho que 1/3 dos funcionários que chegaram para trabalhar. E Veja a grande bem. maioria é o pessoal que mora na cidade mesmo, mora muito próximo ali, né? Porque eles chegou assim o condado do lado aqui da Region of Waterloo, que é Central Wellington, que é onde fica essa cidade que eu vou trabalhar lá, que é Elora. Eles literalmente mandaram aviso, eles fecharam todas as estradas. Mas o Luiz foi. Eles fecharam todas as estradas quando tava bem na metade do caminho. Eles fecharam, Aí acho que não foi tinha 6:30 da jeito, manhã, né? eu já tava a caminho. Né? Puta que pariu! Já tava lá, né? Ah, fê mãe. E só pra gente fechar essa parte de transporte aí, tem Uber e CarShare aí na cidade? Tem Uber, tem bastante, tem táxi. Sinceramente, a gente acha o Uber meio carinho aqui, comparando, assim, não é o melhor serviço, vamos dizer. Sim. Tem CarShare, só que ele fica principalmente focado lá em Waterloo, perto das universidades, né, que tem bastante estudante, que, digamos, vai ter mais público. E até uma coisa que eu anotei aqui, curiosidade, o primeiro serviço de CarShare de Ontário foi aqui em Waterloo, que era Community CarShare, que foi feito era tipo uma ONG mesmo, sabe? Era um non-profit que eles fizeram realmente para criar essa questão de diminuir, vamos dizer, carros nas ruas e tudo mais. Só que daí eles não conseguiram manter, eles expandiram, tinha em várias cidades, tinha já em London, em Hamilton e tudo mais. E daí no ano passado a Virtucar comprou. Mas assim, ele continua operando, só que agora com outro nome. Massa. Vocês têm patinete também? Aquele patinete motorizado aí, elétrico? Teve um teste no verão, que era um pedacinho perto das universidades, lá também entre o parque e a universidade, só que eles tiraram, porque provavelmente eles já falaram que eles vão esperar a província passar a lei, né, porque hoje tá bem aberto, né, se o patinete vai na rua, vai na calçada, onde ele vai. Sim. Mas teve um serviço também que começou agora nesse verão também de compartilhamento de bicicletas. Então você tem aquelas bicicletas para destravar na cidade. Tipo Bixi, né? É. Massa. E a galera usa muita bike por aí? Usa bastante até. Até no inverno, assim, você vê bastante, às vezes nevando, assim, tipo, você vê o cara andando na neve. Só um parênteses, assim, uma coisa que eu vejo, porque nesse caminho que eu faço para o trabalho, eu passo bem no Mennonite Country, que eles chamam, né, que é onde tem muito menonita, que eles não podem andar de carro, né, dependendo do nível que eles são, Old Order, New Order e por aí vai. Então eles andam de carroça, a pé ou de bicicleta. E você vê o cara, assim, nevasca, -15, caindo, aquele vento, assim, de carro, tá ruim de dirigir, e você vê uma menonitinha ali com suspensório, chapéuzinho, de bicicleta, andando na beira da estrada, né? Ou então dentro da carroça. Então. Mas mesmo dentro da cidade, você vê isso também. Eles andam de carroça. De carroça.
Então a Gosto. Carol tem que ir lá, olha, a Carol do Fala Maluca, que ela vive falando que Orel é a roça, fala assim, Carol, você precisa conhecer a A verdadeira verdadeira roça. roça. Não, até, assim, é engraçado uma coisa que você não repara. Eu demorei mais de um ano morando aqui para reparar, mas, assim, principalmente onde tem muito mais menonita pro norte da região, que é onde faz fronteira com Waterloo ali. Então, Uhum. você, na região norte do Waterloo, você tem Walmart, você tem Home Depot, você tem outro mercado lá, o Sobeys, e você tem o shopping também que fica ali, que tem um estacionamento para carroça. Pra Fica no carroça? E o Eu vi Olha! isso. do estacionamento fica coberto lá, o lugar para o pessoal deixar o cavalo e tudo mais. A Que carroça quando vai fazer compra. legal! Tem um estacionamento pra carroça. Isso Cara, é eu não massa. vi, eu não fui lá. Vou lá ver. Isso é massa. Legal. É uma coisa que se você não tá procurando, você não vê, porque geralmente eles deixam num cantinho, assim, ou mais pro fundo do estacionamento, sabe? Então, Uhum. muito lugar que eu passei na frente várias vezes, até que alguém me avisou, acho que eu vi um comentário, alguma coisa assim, daí eu falei, pô, não é que tem mesmo, né? Show de bola. Só Legal. um detalhe, é o que eles estão testando agora com questão de bicicleta, tá começando também a vir bem forte, né, aqui, então, o que acontece, aquilo que eu tava falando, né? Então, metade das ruas quem cuida é a região, que são as regional roads, que seriam as avenidas maiores, e das ruas menores quem cuida são as cidades. Então, no momento, assim, de novo, burocracia que eu acho meio absurdo, né? Não faz muito sentido. Então, hoje você tem 2 testes de bike lanes acontecendo, um feito pela região, outro feito pela cidade de Kitchener, pessoas diferentes, com métodos diferentes, sabe? Então, é umas coisas assim meio estranhas que acontece aqui por ter essa divisão, né, de região, de cidades. Que sinistro. Falta um pouco o pessoal conversar e chegar num consenso, Não, né? mas, Fala assim, sério. porque tem coisa assim que Gente. até para você saber o que é, por exemplo, polícia é uma força policial da região, o Sim. Waterloo Region Police Service. Ah. Bombeiros, cada cidade tem o seu. Então tem o bombeiro de Kitchener, Fire tem o bombeiro do Department. Waterloo, tem o bombeiro de Cambridge e os voluntários nas townships, tá? Então, assim, eles conversam entre si, se alguma coisa, digamos, perto da fronteira, às vezes o bombeiro do Waterloo chega antes em Kitchener, eles vão e tudo mais, mas, assim, é funcionário que responde por outra pessoa, recebe outro salário, umas coisas assim, meio Que troço sinistro. tem uma outra também que eu li, daqueles malls norte-americanos, né, aqueles abertos, assim, bem grande aqui, Uhum. que ele cruza a fronteira das duas cidades, né? Então metade dele tá em Waterloo, metade dele tá em Kitchener. E eu li uma reportagem que quando eles fizeram questão de não ter nenhum prédio que cruza as fronteiras, porque as bylaws que se aplicam são diferentes. Então eles teriam que cumprir uma bylaw em Waterloo, outra bylaw em Kitchener, até quando você está passando assim na frente dele, as placas do estabelecimento são diferentes, porque a bylaw do Waterloo para a placa de estabelecimento comercial é uma, de Kitchener é outra, sabe? Então, cacete. Então, peraí, deixa eu só entender esse negócio. Então, na prática, Kitchener e Waterloo continuam como cidades independentes. Elas não... São cidades independentes, cada uma tem seu próprio prefeito. Então, o que acontece? Na região, você tem 7 prefeitos. Você tem o prefeito de Kitchener, o de Waterloo, de Cambridge, e de cada uma das townships. De cada uma dessas cidades tem o seu conselho. E daí você tem também um órgão eletivo, que é digamos assim, o Regional Manager, que é o que responde principal na região, que é um cargo eletivo. E daí você tem o conselho da região, que é formado pelos prefeitos de cada uma das cidades e mais algumas pessoas que são eleitas. Sabe? Então, de novo, eu tô 1 ano e meio aqui, eu não tenho certeza de tudo quem manda no quê, né? Caraca, que Você ainda tá bagunça. perdido. É o samba do crioulo doido, rapaz. Que coisa. Assim, a curiosidade também, eles fizeram uma votação, acho que foi 10, 15 anos atrás, para se o Waterloo e Kitchener deveriam se unir e ser uma cidade só. E daí, de novo, naquilo que eu falei, né, do primo rico, primo pobre, foi aprovado por 70% de Kitchener e reprovado por 70% de Waterloo, né? E daí, como tinha que os dois Ai, meu aprovar, Deus. foi rejeitado, não foi pra frente. Que pérola. Enfim. Vamos para frente. Vamos. Então, vamos lá. Emprego, né? Vamos falar sobre emprego. Você veio para cá com um PR, né? Isso. Como foi para você conseguir? Você falou que tua esposa que ela já teve várias experiências trabalhando com o público especialmente, né? Uhum. Mas no caso de vocês, vou perguntar primeiro de ti, se tu quiser falar da tua esposa também, tá de boa, mas como foi para conseguir o teu primeiro emprego, assim, tendo vindo não como estudante? Você sentiu
algum preconceito, alguma restrição de ter sido contratado? Tipo, tu também é de uma área bem específica, né? Que é parte de produção. Notou que tem alguma área que tenha maior demanda por aí? A tua escolha parece que foi direcionado mais para essa questão de vaga na tua área. Então, como foi para ti esse panorama de conseguir esse primeiro emprego e a análise do mercado em cima de você? Sim. Então, o primeiro emprego eu consegui num anúncio no Facebook de brasileiros em Kitchener-Waterloo, que eu fazia era general labor mesmo, né? Com part-time, quando eles tinham demanda. É uma brasileira que ela tem aqui a empresa que ela, digamos, empresta mão de obra quando eles estão faltando para uma outra empresa ali. Então, eu quebrei parede de drywall, derrubei teto, arranquei piso, carregava móveis para um lado para o outro, assim. Então, esse foi o meu primeiro emprego, né? Quantos dias você aguentou fazer isso? Não, eu fiquei 4 meses e meio aí, quase 5. Não, eu só perguntei porque eu já vi pessoas assim que vieram do Brasil, porque às vezes está acostumado e daí quando vai pegar esse tipo de trabalho, por causa da carga, por ser pesado, não dá conta, Então, o desiste. que eu peguei, assim, no começo, principalmente, eu peguei um período que não tinha muito, então eu trabalhava 1, 2 dias na semana, mas assim, era Tá. conforme a demanda que eles tinham, eu não trabalhava todo dia, isso não. Uhum. Assim, às vezes acontecia uma semana trabalhar 4 dias, às vezes trabalhar sábado, domingo, mas na média eu trabalhava, sei lá, uns 10 dias por mês, 8, 10 dias por mês, então não foi tão ruim, assim, mas eu emagreci acho que 8 quilos, né, fazendo esse serviço. Cacete. Mas você Mas, faz sempre assim, só bem. de fazer exercício mesmo, né, mas era, assim, era bem tranquilo, assim, na empresa, assim, que eu tava trabalhando como terceiro mesmo, o pessoal era bem tranquilo de cuidar, e vai fazer o break, e era no verão Legal. a época, então tá aqui a água, toma água, vai tomar, vai pro outro, então, assim, foi bem tranquilo. Mas aí, Legal. esse foi o primeiro emprego, então, como era bem part-time, e daí nesse meio tempo, até antes de chegar aqui, eu já estava mandando currículo para minha área mesmo, para minha função no Brasil, né, equivalente. Então, eu sinceramente não sei quantos currículos eu mandei, 50, 100, 200, qualquer número que me falar vai me fazer sentido aí, né? E assim, foram 4 meses e meio mandando currículo, e assim, praticamente nada de resposta, tá? Então, foi ali, sei lá, 50, 100 currículos enviados, acho que 3 ou 4 respostas negativas que eu recebi, até ser chamado para a primeira entrevista. E eu fui chamado para essa primeira entrevista, que era na cidade, a gente fica alugar carro para ir lá e tudo mais, e foi, até não lembro se a Andrea vai lembrar, eu comentei, tava conversando no grupo lá que a gente tem de engenheiros aqui no Canadá, tava pegando dica e questão de como fazer a entrevista e tudo mais, e foi uma entrevista muito boa, assim, foi uma das melhores Lembro. entrevistas que eu fiz, assim. Então foi bem legal, e já no que eu voltei para casa, acho que no outro dia de manhã já tinha um e-mail dizendo, você pode voltar amanhã para conversar com mais algumas pessoas e tudo mais, e eu já saí de lá com a job offer, né? Então, Legal. e até uma coisa que foi, eu cheguei para a entrevista primeiro com o general manager, né, que acima dele só o dono na empresa. Foi uma entrevista assim bem rapidinho, 5 minutinhos, acho que ele só queria me ver, garantir quem que é esse aí, né, que tá aplicando para vaga. E dele me perguntou, qual que salário que você está pensando, né, que é aquela pergunta maldita que sempre fazem, né? Então eu dei a minha resposta que eu sempre já tenho, tipo, depende, né, porque tem, mesmo lá, benefits e tudo mais, pode mudar muito, né, às vezes dependendo do que você tem ou não. Ele falou, não, se tiver que falar um valor. Eu falei, tanto lá. Falei um valor, pegando que eu já tinha feito pesquisa no mercado, pegando embaixo mesmo, né, que eu tava chegando, né. Eu falei, 50s lá. Ele falou, não, we can do better than that. Nisso pra segurar o sorriso, né, enquanto eu tava saindo ali. Mas isso foi bem no começo da entrevista. Mas assim, foi bem tranquilo, assim, essa empresa que eu trabalho lá, assim, tem muita gente, tem gente do mundo inteiro, vamos dizer, trabalhando, né, gente já canadense, vamos dizer, a maioria já imigrou, mas assim, falando no meu setor, porque eu entrei como Manufacturing Engineer e eu troquei agora alguns meses, eu sou Quality Engineer, né, tô como engenheiro de qualidade lá na empresa trabalhando. Então, no meu setor, o meu manager, que é o Quality Manager da empresa, ele é belga, e ele acabou de virar canadense agora no começo do ano, que ele pegou tem um assistant manager que ele é canadense, mas é aquele canadense de segunda geração, que ele foi criado, ele é país holandeses, que ele foi criado assim na casa falando holandês, vamos dizer, né? Então ele ainda tem aquelas raízes um pouquinho mais fortes do que um canadense já, digamos, terceira geração, né? Tem a outra lá, a mulher que é Quality Administrator,
Eu não vou me lembrar agora de onde ela é, mas ela é do sudeste da Ásia lá. Ela também já emigrou há décadas atrás, mas eu vou dizer Indonésia, mas não é Indonésia, é algum lugar para aquele lado de lá, vamos dizer, né? Daí tem duas Quality Inspectors, uma é canadense mesmo, já há várias gerações aqui, a outra é polonesa, que migrou para cá também já há 20 anos atrás. E comigo agora trabalhando, assim, começou agora um mês e pouquinho atrás, um outro Quality Engineer que é indiano. Então, sabe, a gente até a última vez a gente saiu para tomar uma cerveja, o pessoal tava tirando sarro do manager lá, falando que ele tá tentando criar uma versãozinha das Nações Unidas ali no setor, né? Porque é um de cada canto ali que tá trabalhando. Luiz, para quem vem sem falar inglês, você tem uma noção de se é difícil arranjar o primeiro emprego aí, entry level, assim, sem Assim, inglês? sem inglês é complicado, né? Com inglês básico você já consegue alguma coisa, sabe? Uhum, Construção, então fábrica, tem muito emprego em fábrica aqui. Coisa que eu vejo o brasileiro que chega, eles vão, às vezes não falam tão bem, comentando até grupo do Facebook, eles vão trabalhar em warehouse, ou então vão trabalhar em fábrica, chão de fábrica mesmo, só que precisa pelo menos aquele básico para entender o que estão mandando você fazer, vamos dizer, né? Então, uhum. sem inglês nenhum, acho que é. Tem que ser um básico, pelo menos. Ok. Massa. E diz uma coisa, falando assim em relação a salário, você acha que, em geral, eles são compatíveis com o custo de vida ou você tem que rebolar, assim, você tem que dar aquela apertada no cinto para conseguir sobreviver? Assim, de modo geral, eu peguei uns dados aqui, dei uma olhada do censo e tudo mais, assim, você pegar o salário médio da região aqui, o salário médio por household, que eles colocam, né, por Uhum. casa da região, que é $77 mil. Então, assim, é um salário bom, dá pra viver bem. 77, mas é acima da média canadense, que era lá de 57, Acho que sim, só 59. que isso não é por pessoa, é por household. É, por Por household, household, né? É, Tá. então, assim, é um salário bom, só que o que está acontecendo é essa questão do aluguel, que eu falei, né? 15% de Uhum. aumento num ano, 13%, e assim, isso já está acontecendo Isso é insano. há alguns anos, então, assim, e a pressão vai continuar porque tava até uma reportagem, acho que na CTV essa semana, o pessoal falando aqui, realmente esse pessoal de Toronto vindo para cá, porque o cara falando, sim, o preço de vocês está subindo, mas ainda é metade do que eu pagava lá em Toronto, então... Mas isso não tem sentido. Fazer É. esse tipo de comparação é a mesma coisa do cara dizer que, mas no Brasil você não consegue viver com um salário mínimo. Assim, Uhum. você está falando em realidades bem diferentes. É, mas assim, é que a região aqui também é uma região bem desenvolvida, elas têm, acho que um salário acima da média. Você começou a falar ali na introdução, né, do vídeo, eu fiz uma timeline aqui da região, né, do desenvolvimento. O que aconteceu? Como que foi criadas as cidades, né? Como que começou a região? Lá em 1800, os menonitas vieram imigrando dos Estados Unidos, porque eles achavam que eles estavam sendo meio perseguidos lá na região da Pensilvânia e tudo mais, vieram para cá e compraram do governo um terreno e fizeram as fazendas, né? Então, tanto que até hoje, você olha assim, Kitchener, Waterloo, é bem diferente das outras cidades canadenses, que geralmente a maioria das cidades aqui foram bem planejadas, né? Então, por exemplo, você vai lá para Toronto, as ruas todas norte-sul, leste-oeste, norte-sul, leste-oeste, assim. E Uhum. aqui é o caminho do boi mesmo, né? O caminho da roça que o pessoal fazia nas fazendas. Então, assim, você tem umas avenidas aqui que é muito estranho, porque é uma avenida que vai de leste a oeste, só que de repente ela vai para o norte, de repente ela voltou pro outro lado, sabe? No sentido assim. Tem até uma piada que tem duas avenidas que começam em Waterloo no norte do Waterloo e vão pro sul de Kitchener, que é a King Street e a Weber Street. E elas são duas avenidas usam 3 vezes. Tem uma piada do pessoal que mora aqui na região, que qualquer coisa chega a pessoa, você fala, não, é no cruzamento da King com a Weber, e só que não fala qual que é, né, pra pessoa. Mas, então, começou primeiro bem com fazenda, bem rural, bem essa questão dos imigrantes, o pessoal falando alemão mesmo, o menonita. Kitchener, o nome da cidade era Berlim, até a Primeira Guerra Mundial. Sim. Eles fizeram uma eleição e foi por muito pouco que mudou o nome da cidade, sabe? Porque na época ainda era, digamos, metade da população inglesa, metade alemã, digamos assim, de origem. E daí, lá por final dos anos 1800, começo de 1900, começou a desenvolver muito indústria. A curiosidade também, Kitchener
foi a primeira, Berlim, na época ainda, né? Foi a primeira cidade que teve conexão de energia elétrica com Niagara. Então, foi sério? a primeira linha de transmissão vinha de Niagara para Kitchener porque estava começando as indústrias aqui. Então, no começo era aquela questão de indústria, roupa, calçado, porque tinha o couro das fazendas, né, que você estava aqui em volta. Outra questão que até uma casa que fica do lado aqui de onde eu moro, a Schneiders, para quem está aqui no Canadá vai conhecer a salsicha Schneider, eles fazem os embutidos e tudo mais. Começou um açougue aqui do lado de onde eu moro, que até hoje é uma Heritage House, né, que é preservada, é um museu. E a fábrica da Schneider até uns 8, 10 anos atrás, a fábrica original da Schneider foi construída em 1900 e pouquinho, estava de pé e funcionando aqui, né? Só que daí o dono morreu, foi para os filhos, mas foi comprado por uma outra e acabaram fechando a fábrica na época. Acho que eram 1.600 pessoas que trabalhavam aqui, mas era um frigorífico que ficava no centro da cidade, assim, é literalmente do lado de onde eu estou morando agora. Eu moro nos fundos da antiga fábrica, vamos dizer, né? Ah, agora eu sei onde você está morando. Então, começou assim e daí foram indo outras questões. Uma época, a região aqui era conhecida como a capital da borracha da América do Norte, tinha 10, 12 fábricas de borracha aqui. Tinha Uniroyal, eles fabricavam pneu para passar para Detroit e tudo mais, né? Era tudo fabricado aqui e foi evoluindo até chegar na BlackBerry, né? Então, para quem não conhece, a BlackBerry nos anos 80 foi incubada dentro da Universidade do Waterloo. A empresa começou ali e virou aquela questão no começo dos anos 2000, pré-iPhone, vamos dizer, né? Aquela febre, era uma das maiores empresas de telefonia do mundo e principalmente em Waterloo era muito em volta da BlackBerry, né? Da Research in Motion, que era o nome da empresa que tinha esse desenvolvimento, né? E foi tendo ciclos, foi indo, foi voltando, a indústria começou a cair, foi caindo aqui no sudoeste de Ontário, a gente sabe, assim, dos prédios antigos, esses prédios, essas indústrias antigas que tem aqui, tem muitos que ainda estão de pé, só que hoje ou assim, incubadora de startup, ou virou apartamento, ou a sede do Google aqui é numa antiga fábrica de sapato, sabe? Então, hoje, o que aconteceu foi a BlackBerry foi meio que falindo, só que tinha muita gente de área de tecnologia por aqui e tudo mais, e virou hoje conhecida o Silicon Valley of the North, né? Eles chamam que é eu vi um dado, eu não consegui achar a fonte original disso, mas eu li uma reportagem já que no número de startups per capita, a região aqui só perde para o Silicon Valley original. Mundo, é mais do que Israel, é mais do que Nova York, é mais do que qualquer outra região do mundo. Com Assim, a grande vantagem que você não precisa pagar $2.000 por um pedaço de cama num beliche, né? Exatamente. Até como assim, essa evolução, digamos assim, é dos anos 2000 para cá, né, que começou a mais. Então, por exemplo, hoje a sede de engenharia do Google no Canadá fica aqui em Kitchener, é um prédio enorme que eles têm lá. E o que aconteceu? Em 2006 eles compraram uma startup, tinham 6 funcionários, de repente 10 anos depois eles tinham 400, hoje eles têm 600 e estão construindo um prédio comercial do outro lado da rua deles, e já mostraram nos planos, lá vai ter uma passarela conectando com o prédio do Google, e é uma coisa que não foi anunciada, mas tipo, meio que já saiu reportagem, já tem tudo aí, todo mundo que trabalha na área de TI, meio que eles conversam por fundo que o Google vai alocar 100% desse prédio, eles querem dobrar o número de funcionários na região. Caraca! Esse escritório do Google aqui, por exemplo, hoje tem, digamos, 600 engenheiros, é base do Gmail e umas coisas assim, que é tudo desenvolvido aqui, né? Caraca! Eu não sabia que estava sendo desenvolvido essa parada aí. Então, assim, o que aconteceu? Hoje, só que cada um desses ciclos que eu fui falando foi evoluindo, mas foi ficando, né? Então, se ainda tem muita fazenda aqui ao redor, se ainda tem muita indústria, só que o que acontece não são tantas indústrias grandes, bastante indústria, assim, 100, 200, 300 funcionários, com exceção da Toyota. Tem uma fábrica da Toyota em Cambridge, que tem, acho que quase 5.000 funcionários ali, né, montando. Agora, acho que eles estão montando a RAV4 lá. Porra! Eles foram por 20 anos, todos os Corollas da América do Norte foram fabricados nessa fábrica aqui em Cambridge. E só que daí agora a questão de SUV subindo, sedã descendo, então eles estão reestruturando ela para fazer SUVs. E daí essa questão de startups, que hoje em dia é muito isso aí, muito área de TI, muito startup, muita coisa.
É muito forte, né? É bem forte, bem forte. Tem muita startup por aí É, mesmo. você falando isso aí tudo, lembrei que a gente vê que essa região é muito assim, em termos de emprego, tem muitas áreas, assim, muita coisa para quem quiser trabalhar, né? Então, eu acho que eu vi esses dias um vídeo, foi do Caio e do Guilherme, dos Prezia lá, que daí foi o que você falou, até que você tinha sugerido o tema, né, Luiz? Isso. Que eles falaram que era, acho que a melhor região de Ontário para emigrar, alguma coisa assim. E aí, quando você começa a ver tudo isso sobre as cidades da região, você realmente vê que... Porque o que acontece aqui também, né? Por exemplo, eu moro aqui em Kitchener, eu trabalho ali em Elora, 35 minutos. Tem muita gente que mora aqui, daqui para Hamilton é 40 minutos de carro, daqui para London, 40 minutos, 1 hora, vamos dizer. Só que entre Kitchener e London você tem Woodstock, que é uma cidade pequena, mas também muito industrial, tem fábrica de automóveis lá também. Então, também, 40 minutos. Então, você pegar num raio de carro de 40 minutos aqui, você tem muita opção de emprego, né? Muito... E daí tem os colleges e universidades aí da região, né? Quer dizer, quem vem naquele esquema de que gira a economia. Não, e daí quando vem aquela coisa de um vai trabalhar e o outro vai estudar, resolve, né? Porque tem a instituição de ensino e também tem uma vasta, assim, gama, assim, de opções para arranjar emprego, né? Exatamente. Legal. Massa. Quanto dá em média, assim, que você precisa de um casal para poder viver bem em Kitchener? Assim, bem, tipo, com folga. Assim, o que eu escrevi aqui, eu tava pensando, assim, depende muito do estilo de vida da pessoa, né? De onde vai morar e tudo mais. Mas acho que, assim, um casal sem filhos, 40, 50 mil já vai conseguir viver bem, assim, sem luxo, sem guardar dinheiro. Sim. E acho que uns 70 mil já com certo conforto, guardando um dinheiro para uma viagem, vendo um lugarzinho melhor, né? É um valor razoável, né? Not bad. At all. Só que, de novo, se você me fizer essa pergunta daqui a 1 ano, pode ser que isso mude com essa questão de se subir 15% o aluguel de novo, complica, né? Só para fechar essa parte de emprego, que eu fiquei com essa dúvida, você então acha que a maior parte de vagas que tem disponível na região são dentro da área de serviços ou ainda tem alguma coisa dentro de indústria, assim, que ainda tem demanda? Tem indústria, assim, por exemplo, a fábrica da Toyota ali, ela está expandindo, então eles contrataram muita gente agora nesse último ano, vamos dizer. Tem uma semi-fábrica da Toyota que eu sei que muito brasileiro vai trabalhar lá também, que é a Toyota Boshoko, que fica em Elmira, que é uma cidadezinha uns 10 km pro norte do Waterloo ali. Eles fazem parte de montagem, acho que de painel, de banco, assim. E tem muita indústria pequena, sabe? Que você vai olhar, assim, indústriazinha pequena, 100, 200, 300, 500 funcionários, assim, por todas as cidades aqui da região, né? Só que daí, eu até também estava olhando, você vai olhar os maiores empregadores, tirando, acho que a Toyota, a fábrica grande ali, você vai ver as cidades, o hospital que tem da região. Então, sabe, algumas outras coisas assim que serviços é bem forte ainda, né? E TI, eu acho que o Google é a exceção, que eu falei, acho que está com uns 600 funcionários agora, o último dado que eu vi, mas assim, a grande maioria aqui é startup, né? Então aquelas coisas 10, 20, 30, 50 pessoas no máximo, mas também dezenas e dezenas de empresas e companhias aí. Até eu vi um dado, saiu acho que essa semana, acho que anteontem, da Deloitte, daquela consultoria, não sei se é assim que se fala mesmo, né? Mas eles fizeram na área de TI as 50 Growing Companies no Canadá na área de TI. O pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, Kitchener, Waterloo. 3 startups, assim, crescimento em 3 anos de tipo 7 mil, 8 mil% no faturamento. Provavelmente uma delas é a Shopify, a Spotify, a Shopify. Não, não, são empresas menores ainda. Menores ainda? Menores Caraca, ainda. Mas então, você também tem, que nem você falou ali no começo, você tem a Shopify, que tem um escritório enorme, você tem um prédio inteiro da Sun Life, no centro de Waterloo, você tem 2 prédios, um em Kitchener e outro em Waterloo, também bem grandes da Manulife, que a Manulife também, para quem aqui do Canadá às vezes já conhece, a Manulife, empresa de seguros e investimentos que tem aí, ela começou aqui e o nome a Manulife é de Manufacturing, por causa que eles faziam um serviço de seguros para as pessoas que trabalhavam nas indústrias da região. E daí foi crescendo e expandiu tudo mais. Explicado, então. Eu sempre fiquei curioso para ver de onde veio esse nome. Sei que tinha uma Manuela no meio do caminho. Não, é Manufacturing mesmo. Veja só. Vamos falar então de escola, né? Isso.
que você falou no começo, acho que falou da Universidade de Waterloo, ou Berg, ou Massaro, ou Berg, Berg, tá com saudade, né? Olha só. saudade do Berg. É, Waterloo, a outra universidade, Wilfrid Laurier e o Wilfrid Conestoga Laurier College. e Conestoga, essas são as principais aí da região. Isso, tem um monte de collegezinho privado, que às vezes tem um curso ou outro que eu sinceramente nem conheço, né? A gente não assim, recomenda, né, college privado. exatamente. Mas assim, você tem o Conestoga, é um college assim bem grande, tá? Então, assim, o campus, acho que 95% dos brasileiros que vêm para cá para estudar vão para o Conestoga. Uhum. Ele tem o campus principal dele fica no sul de Kitchener, já na divisa com Cambridge. Ele é assim, eu não conheço muitos outros colleges, vamos dizer assim, do Canadá, mas assim, é um campus bem grande, assim, bem em área e tudo mais. Ele fica exatamente do lado da 401, onde ela passa ali de Toronto para London, né, que ela cruza aqui a região. E daí do outro lado da 401 tem uma passarela, você tem o campus de Cambridge, do Conestoga, mas é um prédio só, ele é bem menor. Daí você tem um campus em Waterloo, perto das universidades, na University Avenue, e é até um campus que foi recém-reformado, ficou pronto agora esse ano também, tá bem bonito lá. Eu vi no Google Street View como que ele era no passado, assim, era tipo, acho que era uma escola que estava desocupada, que eles tinham pegado, assim, mas agora, assim, tudo moderno, de vidro, sabe, as coisas assim. E eles anunciaram também que eles têm um shoppingzinho bem no meio de Downtown Kitchener, que é um shoppingzinho que meio decaiu, sabe, com o tempo, Downtown, o pessoal saiu no começo e tudo mais, e eles vão meio que locar 70%, 80% da área do shopping e vão fazer um campus no centro de Kitchener também. Então, assim, tá legal. crescendo um monte, né? Crescendo muito. Que bom. E eles, assim, tem curso em tudo quanto é área que você imaginar, assim, se pegar a revistinha que tem deles ali, citando os cursos, listando ali, tem curso de tudo quanto é área. O único comentário que eu tenho que fazer é que, pelo menos com a maioria dos brasileiros que estudam lá, assim, os cursos de TI têm uma má fama. Ah, é? Dizer assim, a maioria do pessoal que estuda lá reclama. Assim, eu conheço gente que fez curso lá, fez pós-graduação na área de TI, fala bem, tá trabalhando em startup, tá tudo bem hoje, só que eu também conheço várias pessoas assim que você vê reclamando muito do curso por aí, vamos dizer, né, na internet, no Facebook, nos lugares assim. Então, só que isso é bem concentrado nos cursos da área de TI. Você vê brasileiro que está estudando, fazendo, sei lá, business, está fazendo qualquer outra coisa, assim, eles falam também muito bem do college. Interessante. E, Luiz, eu sei, você tem filhos? Eu não te perguntei isso. Não. Ok, talvez você não saiba me responder essa. Mas em relação à escola primária e secundária, você sabe se funciona como no resto do Canadá, que, tipo, você tem, pelo menos em Ontário, né, que você tem comissão, você tem school board francês público, school board anglófono, então, o que eu vi aqui, pesquisei, na verdade, assim, aquele padrãozinho de Ontário, vamos dizer, né? Você vai ter a escola dependendo de onde você morar. Se você morar a partir de uma certa distância, vão dar o ônibus para você, para criança, né? Só que aqui o que você tem muito é a public school ou a Catholic school. Você não tem muito essa questão da escola francesa. Entendi. Eu até tentei pesquisar. O que eu vi é que você tem uma escola secundária de francês e estão construindo uma segunda na região. Tá. E da escola primária, eu até nem consegui descobrir, porque assim, o board das escolas de francês aqui é um board que pega praticamente o sudoeste de Ontário inteiro, sabe? Pega de Niagara, pega London, pega a região aqui, pega tudo. Pode crer. E você entra no site deles, é tudo em francês. Com o meu francês avançadíssimo, assim, eu entrei lá na listagem de escolas, tem o nome das escolas, não diz nem onde que é, então tem que abrir uma por uma para descobrir onde fica. Então, muita coisa. eu sei que tem escola em francês, mas não sei nem dizer quantas são, né? Sei que a secundária é uma só, estão construindo uma segunda. Entendi. E outra pergunta que talvez você não saiba responder, mas é a questão de daycare e creche para criança, assim. Você tem ideia de como é que tá preços, valores, disponibilidade? O que eu vejo o pessoal falando é bastante parecido com Toronto, vamos dizer, só que, de novo, é parecido com Toronto, só que não chega naquele nível, então aqui vai ter um preço, vai ser 30%, 40%, 50% mais barato do que em Toronto, mas se for comparar às vezes com outras províncias, outras cidades do Canadá, a gente vai estar bem acima, né? Vai estar perto do topo. Pode crer. E também o pessoal recomendando também, assim, pessoal que está vindo do Brasil para cá para estudar, que tem criança, o pessoal já fala, aplica agora antes de chegar aqui,
porque vai ter fila e vai demorar para você conseguir. Pode crer. Então não muda muito do É padrão. o básico. Né? O básico, pacote básico canadense. Daycare caro e indisponível. Né? Só um detalhe para falar também que tem as duas universidades que tem, né, além do Conestoga College, são universidades assim bem grandes, né? Tem a Wilfrid Laurier, que é um foco mais na área de business, assim, MBAs, coisas assim. Ela tem um pouquinho de uma fama aqui na cidade, na região, por ser aquela party university, sabe? É tipo a Western lá em London, que é conhecido pelas festas que os alunos fazem e tudo mais. Tem uma questão também que aconteceu logo antes de eu vir para cá, que foi notícia no mundo inteiro, não sei se vocês vão lembrar questão tinha uma aluna ensinando lá, mostrou um vídeo do Jordan Peterson, daí vieram o pessoal para falar que não podia mostrar, os alunos tinham reclamado, teve um escândalo por questão de freedom of speech e tudo mais. Então eu sei que no final, hoje, essa aluna, o Jordan Peterson e tudo mais, eles estão processando a universidade, né? Então, é uma coisa que eu lembro que eu estava no Brasil antes de vir para cá e estava lendo sobre a universidade que eu nunca tinha ouvido falar, né, antes de vir para cá, então foi notícia meio que no mundo inteiro e não a melhor, né? Putz, que sacanagem. E daí a Universidade do Waterloo, que é, assim, enorme, gigantesco. O campus dela, assim, eu pesquisei no Google, diz que o campus da universidade tem 4,5 quilômetros quadrados. Caraca, então, é grande. O Waterloo tem 60 quilômetros quadrados, então, fazendo uma continha rápida, é 7% da cidade é o campus da universidade, né? Então, assim, é muito grande mesmo. A universidade, assim, ela tá sempre como você falou, é muito reconhecida, ela tá sempre no top 10 das universidades do Canadá. Tem um ranking que saiu também agora recente da Macleans, ela tá em 3º lugar no ranking 2020 de universidades do Canadá, e ela é muito conhecida a questão de parte de exatas, TI e engenharia, sabe? Ela é muito forte a questão de TI e engenharia. Também alguns dados que eu peguei aqui, sabe? 2014, fizeram um estudo no Silicon Valley, lá na Califórnia. Era a 3ª universidade com mais formandos trabalhando no Silicon Valley. Primeiro e segundo era a University of California e California Institute of Technology, ou seja, as universidades que estão no quintal lá, ali, né? 2016 fizeram um estudo só com startups lá no Silicon Valley, né? Era empresa, acho que com menos de 100 ou 200 funcionários, daí ela não era a 3ª, era a 2ª. Mais formandos trabalhando lá. Também tem, acho que, uma entrevista com o diretor, presidente do Google, falando que no Google está na top 3, top 4 das universidades com formandos trabalhando lá. E também um estudo que fizeram baseado no LinkedIn, que no Facebook é a 4ª universidade com maior formandos e na Amazon é a 3ª. Nossa senhora, então, cara. assim, é uma universidade para a área de TI extremamente bem reconhecida, só que também eles são extremamente exigentes, né, para pegar ali. Eu já ouvi casos de brasileiro que aplicou para 4, 5 universidades para mestrado, foi aceito em todas, menos na Waterloo, né? Então, também sei de tem gente estudando lá, tem gente, tem brasileiro lá. Eu tive amigos que foram aceitos na Universidade de Waterloo para fazer mestrado, mas não foi na área de TI. E eu lembro que tinha até cursos interessantes lá que eram mestrados que eram 1 ano e meio e tinha co-op. Então, eles são conhecidos pelo co-op, eles são bem reconhecidos. Era isso que eu ia dizer. Isso é uma opção bem interessante, é uma oportunidade de networking, ele já está trabalhando no mercado, né, e o Waterloo é super bem conceituada, então, assim, eu recomendo quem quer vir fazer mestrado aqui, aplicar para lá, não interessa que vai aplicar em mais 5 e tu, né, vai ser recusado, mas eu acho que tem que tentar, eu acho que tem que botar na lista e pesquisar lá e ver os cursos que tem, porque vale a pena. Vale. Até mais uma curiosidade, ano passado a gente teve o Nobel de Física, que foi uma canadense que nasceu em Guelph, aqui do lado, mas que mora em Waterloo e é professora da Universidade de Waterloo. Então foi, acho que, a 2ª mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física, a primeira em 50 anos, né? Acho que faz um bom tempo. E, assim, muito legal, no último encontro dela lá na universidade, assim, que eu consegui o convite lá, esgotou bem rápido, assim, foi bem legal, assim, você vê a mulher, assim, extremamente tranquila, bem down to earth, vamos falar assim. Assim, muito, assim, a experiência que eu tenho com PhDs que eu tive, assim, aula no Brasil é que os caras têm uma didática muito ruim, mas ela é exatamente o contrário, assim, ela
deu a palestra pra gente, uma coisa que eu nem sabia, né, que eles ganham lá, eles dão uma palestra quando eles ganham o Nobel lá pra família real e tudo mais, então ela basicamente deu a mesma palestra pra gente, Olha que deu uma chique. palestra mostrando a pesquisa dela toda com laser e tudo mais, assim, Que animal. só que de uma maneira, assim, pra mortais entenderem, né, vamos colocar. E assim, e foi muito legal também porque dela ia comentando e mostrando umas fotos de como que foi o prêmio Nobel, como é que é lá, como é que você chega e tem um jantar. Nossa. Então, assim, foi Legal. muito, muito legal, assim. E, tipo, do lado de casa, né, aquela coisa assim, que tivesse Sim. no Brasil, assim, quando que você vai ter um Nobel de Física dando uma palestra gratuita a Pô, 5 quilômetros de casa que eu tava lá. tipo, Legal. não é que não tenha gente boa no Brasil, né? Que às vezes falta muito suporte para você conseguir Isso, desenvolver as pesquisas. Sim. exatamente. Isso é doloroso. Isso é doloroso, mas massa. É triste. Lazer. Luiz, quais as opções de diversão por aí? Tipo, tem shopping mall, tem centro de entretenimento, como é que chama aquele negócio? Laser Laser tag, Tem laser tag, minhas trampoline crianças zone. adoram. O que a galera faz aí, tipo, Trampoline Park, yeah. ambos no verão e no inverno para se divertir? Então, assim, primeiro, de novo, comparando com Toronto, a maior cidade do Canadá, assim, tem muito menos opção para você fazer aqui. Tem gente que acha que a cidade é meio quieta, meio parada, mas assim, eu não necessariamente concordo, né? Assim, tem 2 shoppings bem grandes aqui na cidade, aqueles shoppings estilo brasileiro, vamos dizer, né? Um fica em Waterloo, outro fica em Kitchener. E curiosidade também, cada um fica numa das pontas do LRT, que começou agora, né? Então, tanto que tem gente que critica, até hoje o pessoal fala que eles criticam o LRT porque disseram que construíram um trem conectando 2 shoppings, né? Ignorando que no meio ele passa no meio da universidade, no meio do downtown, Kitchener, Waterloo e tudo mais. Ai, haters gonna hate, não tem o que fazer, cara. Mas, assim, daí aqueles malls estilo norte-americano, assim, tem inúmeros pela cidade inteira, assim, é bem espalhado. Tem esse que eu comentei aí, que fica na divisa de Kitchener com Waterloo, que parece que é um dos maiores de Ontário, assim, o Boardwalk, que, assim, tem trocentas opções de loja, né, um Walmart, tem cinema, tem tudo. Tem um prédio só de atendimento médico, com farmácia, com coisa de exame, e estão construindo um segundo prédio do outro lado, assim, para expandir também, centro médico, né? Assim, tem logo no norte do Waterloo, logo que você saiu do Waterloo, menos de 2 quilômetros que você saiu, você tem o St. Jacobs Farmers Market. Vocês vieram para cá, vocês devem ter conhecido. Lembro. Que é o maior year-round Farmers Market do Canadá, né? Que ele roda o ano inteiro. Então, se você vai no verão, aquilo lá é muito enorme. Tipo, eles pegam metade do estacionamento vendendo fruta e verdura. Você consegue comida do mundo inteiro, né? Você tem um mexicano lá que faz um burrito e um churros lá que é muito bom. Tem caldo de cana lá, eles vendem como sugar cane juice, mas você consegue um caldinho de cana lá para tomar e tudo mais. Nossa! E ele fica bem nessa divisa que eles chamam de Mennonite Country, né? Que eu mencionei, né? Que é os menonitas que começaram a cidade aqui na região e ainda tem muitos por aqui. Então, você sai um pouquinho para o norte do Waterloo, você vai ver carroça na beira da estrada, o pessoal andando ali. Você pega, às vezes, dependendo perto da hora da missa, assim, já aconteceu, assim, da gente estar saindo para passear. É uma, assim, 20, sabe? É muito, muito legal. E são as carroças que eles fazem, assim, tipo, tudo preparado. Tem pisca, tem a luz, assim, para principalmente para o inverno, né? Dar um pouquinho mais de segurança, assim. Tem pisca na carroça, que sim, massa. Pra dar o sinal e para mostrar que eles estão indo. Só que, assim, eu até vi uma reportagem, assim, é tudo um controlezinho, assim, é só o pluguezinho para cima, para baixo, para manter a questão com a religião deles, para manter a questão mais simples, né? Falando que tem um teatro, tem um teatro que fica na cidade, assim, bem no centro aqui de Kitchener, que tem mais de 2.000 lugares, sabe? Foi construído por um dos industriais lá no começo de 1900 e tudo mais, que o cara gostava, assim. Eu faço uma comparação que Curitiba, até pouco tempo atrás, o maior teatro era o Guairão, lá o Teatro Guaíra, para 2.200 pessoas, para uma cidade de 2 milhões de habitantes. Caraca. E aqui você tem o teatro para 2.050 na região ali de 500 mil, né, que também construído muitos anos atrás. Tem um rink, vamos dizer assim, o rink, mas na verdade é um estádio, né, para mais de 7 mil pessoas, porque tem o time de hockey da cidade, tem o time de basquete, né, da cidade que joga ali também, né? É tudo, digamos assim, a Liga de Ontário, né? Então não é nada uma liga principal, então eles vão jogar contra London, contra Guelph, contra North Bay. Então são a liga secundária, mas assim, tem o time de hockey da cidade,
como é que é o nome agora? Me esqueci, o Kitchener Rangers. E daí tem o KW Titans, que é o time de basquete, né, que eles jogam. E daí o que o pessoal faz muito aqui, a questão de hiking, né, a questão de você tá muito próximo do... 10 minutos de carro, você sai do centro de qualquer uma das cidades, você já tá em fazendas, né? Então você já tá... Que massa. então você já tá andando na beira do rio e às vezes até mesmo dentro da cidade, assim, você tem uns parques, tem umas áreas, assim, tem uma que é bem perto aqui de casa, que é a Rural Natural Area, que tem um laguinho, assim, é muito legal, assim, de você ir, você vai, no inverno passado, a minha esposa estava trabalhando, às vezes sábado ou domingo, eu deixava ela no trabalho às 7 horas da manhã e ia direto lá, tava só eu, sabe, andando, às vezes, tinha acabado de nevar, eu deixando as primeiras pegadas, assim, no chão, Que assim, massa. muito legal, assim, de você ir. Daí, assim, eu vejo muito no Reddit, o pessoal tem da região aqui, o pessoal pede, o que tem pra fazer, o que os canadenses falam, exatamente isso que você falou, né, escape room, arcade bar, coisa de escalada indoor, umas coisas assim. Pô, mas E bom que tem essas opções, né, cara? tem. E também uma coisa que durante o verão, também como o Canadá inteiro, assim, tem tudo quanto é festival que você vai querer. Pô. E de novo, por ser uma região bem espalhada, você tem essas, principalmente nas townships, você tem várias vilazinhas, vamos dizer, que às vezes tem o festival da região, né? Então você tem Saint Agatha, tem o festival do morango. Você vai para Elmira, você tem o festival do maple syrup. Você vai, cada lugar tem o seu. E se você, que nem eu, tem o tal do Rib Fest, também todo lugar que tem aqui, né? Rib Fest. Tem o Rib Fest. Só que aqui você não tem um Rib Fest, você tem 3, né? Porque você tem o Rib Fest de Kitchener, o Rib Fest de Waterloo e o Rib Fest de Cambridge. Então você pode aproveitar o verão inteiro. E se esticar um pouquinho, você tem o quarto em Guelph, né? 20 minutinhos de carro, então você consegue ter 4 no ano. Pô, e você esqueceu do mais importante de tudo. Oktoberfest? Claro, né? Era o próximo da lista. Então, eles dizem que é a maior Oktoberfest fora da Alemanha. Mas é o que também o pessoal, os catarinenses falam lá de Blumenau, né? É Também, verdade. né? Pelo que eu conheço, eu acho que provavelmente os catarinenses estão certos e não o pessoal daqui. Mas, assim, que é a Oktoberfest bem padrãozinho canadense, né? Você não pode beber na rua, você tem os Festhallen bem separadinhos. Esse ano que começou, porque era patrocinado pela Molson, pela cervejaria canadense aqui, então você só tinha cerveja canadense, isso que era muito reclamado esse ano, que começaram a servir umas cervejas alemãs lá, só que assim, o que o pessoal fala que também é muito caro. Né? Bem carinho. Mas é Oktoberfest, você tá indo pra beber. As pessoas pedem. Mas se você for na Beer Store lá, pelo preço que você vai tomar um meio litro no Oktoberfest, você compra algumas garrafinhas lá na Beer Store. Né? Bom, mas não dá nem pra reclamar muito, porque no Brasil, pelo menos da última vez que eu fui no Oktoberfest, era chopp da Brahma. Então, fazendo. Aqui era o Molson Canadian lá. Tá pau a pau o negócio. Mas e também no verão, você tem o rio que corta as cidades aqui, que é o Grand River, que é um rio bem grande, ele não tem tanto volume de água, ele é um rio bem raso, que ele é, assim, entre as margens é 10, 15, 20 metros, dependendo do lugar. Então o pessoal vai de barco, tem empresa que aluga barco, aluga canoa para você ir. E assim, é bem legal porque ele passa bem por fora das cidades, assim, né? Então, se quiser ir navegando, tem muitas trilhas também que você vai andando do lado do rio. E no inverno tem a estação de esqui dentro da cidade, dentro de Kitchener, que é o Chicopee, que é o ski club que tem lá. É o único morrinho um pouquinho maior que tem na cidade, né? Que a cidade, do modo geral, é bem plana. Assim, eu quero ver se esse ano eu consigo fazer umas aulas de esqui lá, aprender a esquiar, mas assim, o que o pessoal fala é que é extremamente simples, né? É bem pequenininho. Ele tá literalmente, acho que não dá 10 minutos do centro da cidade, assim, tá bem... E hoje já é casa ao redor inteiro, né? Acho que quando começou o clube de esqui ali, a cidade era provavelmente alguns quilômetros de distância, né? Mas hoje ele já está totalmente englobado ali. Ele foi engolido. Exatamente. E, assim, tem uma piada também que o pessoal faz, é que aqui no Canadá é o último a começar e o primeiro a terminar, né? A ski season, porque ano passado, que eu estava aqui, foi bem difícil. Acho que começou a esquiar, acho que foi 27, 28 de dezembro, né? Que em dezembro fez aquele calor ali no começo do mês, então... As máquinas não estavam dando conta de fazer neve para o pessoal poder esquiar lá. Ô Luiz, tem negócio em Elora, aquele lugar lindo para ir, que é aí pertinho. Sim. Como é que é o nome? Tem 2 lugares, que tem o Elora Quarry,
que é uma Yeah. pedreira que eles fizeram lá, que inclusive eles gravaram umas cenas do filme It lá, aquela cena que tá as crianças pulando nas pedras, pulando no lago, você consegue nadar naquele lago, é muito legal lá. Tem, muito bonito, muito bonito. E tem também me fugiu o nome agora, mas tem a Elora Gorge, que é onde o rio, o Grand River mesmo, ele vai passando e ele meio que escavou no meio das pedras, então ele tem todos os paredões de pedra lá. Então, Aham. assim, é um lugar muito bonito, que também é uma área de preservação, que você vai lá, você É. faz. Só que, assim, isso tudo que eu falei antes ali é dentro da cidade ou dentro da região, né? Só que, nem eu comentei também, aqui a gente está no meio, eu acho que é muito bem localizado para o sudoeste de Ontário inteiro. Então, assim, de carro, você não tá mais de 3 horas de qualquer coisa, digamos assim, do sudoeste de Ontário. Você pegar aquela pontinha ali um pouquinho pro nordeste de Toronto, cortar para fora, pegar só aquilo ali para baixo. Então, Downtown Toronto, se for um final de semana, se for fora do horário do movimento, você consegue chegar lá em 1 hora, né? Que nem eu falei. Niagara Falls, 1 hora e meia. London, um pouquinho mais de 1 hora. Indo lá no extremo, Windsor é 3 horas. Sarnia, que tem muita gente que vai às vezes para ir para os Estados Unidos também, para questão de fazer compra e tudo mais, 2 horas. Nossa. Daí, se for pro norte, chegando lá na Bruce Peninsula e tudo mais, para chegar no comecinho dela, chegar lá em Owen Sound, também é 2 horas de carro. E daí 3 horas você tá lá naquela pontinha lá, que é o extremo norte, vamos dizer, do sudoeste de Ontário, aquela pontinha que tem ali no Em noroeste. Tobermory ali? Pra aquele lado ali é 3 horas de carro também. É, Então, Tobermory é fantástico também. Eu quero ir lá. 3 horas só de carro, né? Daqui eu acho que dá umas 5 horas de carro, 5 ou 6. Eu quero ir lá, porque é assim, Tobermory é fantástico. O visual todo daquela região é o impressionante. lugar para visitar, né? Aquele lugar é muito lindo. Então 3 horas de carro daqui, então aquela coisa, 3 horas já não dá para fazer um bate e volta, mas dá para sair às vezes num dia, passar uma noite lá e aproveitar bastante, né? Porra. No verão também praia, pro lado que você for, você vai ter praia, né? Então 2 que a gente foi nesse verão, que a gente gostou bastante, tem Grand Bend, que é conhecida bastante aqui uma das praias, das melhores aqui do Sudeste do Ontário, é 1 hora e meia. Port Stanley, que a gente achou também bem legal a praia, assim, tem uma faixa de areia enorme, assim, tem umas 8 quadras de vôlei de praia, assim, e você tá na quadra do vôlei de praia, assim, você ainda tá uns 50, 70 metros do lago, assim, da beira do lago, assim, tem muito espaço, assim, pra encher de gente. Também em 1 hora e meia, só que pro outro lado, né? Fica pro sul de London daí. Então, legal. Opção não falta, né? Diversão não falta. Você está estrategicamente localizado aí, perde tudo. Exatamente. Tudo. É barato. Teu custo de vida tá legal. Tem emprego. Tem opções de diversão. Você está perto de tudo. Olha, você está começando a ganhar pontos contra a Terra da Lagosta. A lagosta aqui vai ser mais cara. A gente tá longezinho do lago, né? Então. Pois é. Acho que a Lagosta acaba de perder um pouco de pontos comigo. Enfim, né? Então, vamos fazer um wrap-up do programa aqui, e eu quero te perguntar o seguinte: tem associação de ajuda a imigrante por aí, ou associação de brasileiro? Então, tem uma associação de brasileiro que, até onde eu saiba, começou recente, sabe? Não tá há muito tempo, que é a Brazilian Association of Waterloo Region, mas assim, eles já fizeram, eles anunciam no Facebook, eu nunca fui, mas eu já vi algumas palestras que eles fizeram, sabe, com um psiquiatra brasileiro, falando sobre toda a questão, sabe, de inverno, então advogado, falando de will, falando umas coisas assim, de como que funciona. Legal. Outra coisa que tem também, alguns grupos de igreja de brasileiros aqui, porque assim, a região, principalmente a parte de Cambridge, foi muito colonizada por portugueses alguns anos atrás, né? O pessoal já está aqui há algumas décadas. Então você já tinha algumas igrejas que já tinha culto em português, e daí meio que os brasileiros estão chegando. Então, 2 que eu consegui ver, eu acredito que tenham mais, tá? Mas tem um grupo cristão, que é o tal do grupo Videira, e tem um grupo evangélico, que é o Discípulos do Canadá, e que assim você vê esses grupos, o pessoal conversando entre eles, sabe? Às vezes fazem encontro, fazem coisa para as crianças, então tem bastante também contato entre eles, né? Interessante. E daí o grupinho básico no Facebook, né? Que sempre tem gente perguntando. Sempre tem. Esse aí é o básico. Né? O que você mais gosta? O que você não gosta? Então, o que eu mais gosto, a definição do que é a região aqui, o que é Kitchener-Waterloo, é uma pequena cidade grande, né? Então, assim, a gente tem todo esse ar de cidade pequena,
tem uma cidade bem calma, que eu falei, em 10 minutos você está nas fazendas, se quiser comprar alguma coisa direto dos Menonitas, só não chegar no domingo, que no domingo eles não trabalham, né? Que tem muita propaganda, vende-se isso, vende-se aquilo, mas não acha. Só que você tem toda a infraestrutura de uma cidade grande, como eu falando, tem o LRT aqui, você tem o trem cortando a cidade, que é a menor região da América do Norte, que tem o tal do trem fazendo o transporte público, né? Se tiver alguma coisa que não tem aqui, por exemplo, a IKEA só tem aquele pick-up and drop-off point aqui. Aqui também. Mas Burlington tem a IKEA grande e você tá 40 minutos de novo, né? Você pegou o carro, saiu um pouquinho. E eu digo que a última vez que eu tava em Toronto, eu tava em Downtown Toronto, a gente resolveu ir na IKEA de North York, a gente levou 1 hora. Então, assim, dentro da cidade. Então, assim, se duvidar, tá mais perto, dependendo de onde você estiver. Acho que para você é de Etobicoke, que fica mais perto, né? Não, essa fica ali de Burlington. Tá, não, eu só pensei assim, a de Toronto... da ponte que cruza ali para Hamilton. Tá. Não, porque eu gosto muito dessa de Etobicoke. Sempre que tudo que precisava tinha lá na loja. As outras, às vezes, não tinha, entendeu? Mas assim, então... Mas aí, o que você não gosta? Pequena, com tudo do grande, e o que eu não gosto, eu resumi, acho que eu já falei algumas... Little Toronto, né? A cidade está crescendo, então está vindo algumas coisas assim de cidade grande, assim, principalmente que é bem claro, é preço de aluguel. Outra questão assim, salvando bem as proporções de Canadá, né? Mas é uma cidade, a região de Waterloo era uma região que, para questão de índices de violência, era sempre abaixo da média para o Canadá, mas nesses últimos anos vem aumentando. Hoje é uma região que, digamos, está bem na média. Só que ainda é aquela região que, tipo, sei lá, se tiver um assalto, vai sair no jornal, né? Sim. As coisas assim. Pode crer. Uma coisa que eu gosto de falar aqui para os canadenses que eu moro, eu só comparo assim, não, mas se pegar o índice de assassinatos do Brasil por 100 mil habitantes e trazer para cá, significaria que em Kitchener teria um assassinato a cada 2 dias e meio. 4, 5 por ano, que é o que acaba acontecendo. Caraca. Faz sentido. A gente não perguntou, mas médico de família, vocês conseguiram achar aí? A gente conseguiu, assim, é uma coisa que o pessoal reclama bastante. A gente conseguiu um primeiro, que na verdade eu nem peguei, foi só a minha esposa que foi, mas que assim, ela não gostou muito, que é um lugar que assim, que todo mundo que chega consegue médico de família em 2 semanas no lugar, mas é o que os canadenses chamam aqui de patient farming, sabe? Que eles vão aceitando todo mundo e assim, os médicos não atendem bem. Mas a gente conseguiu um novo agora, que eu para ir, mas minha esposa já foi, gostou bastante, que também não foi muito difícil. Sair perguntando um pouco assim, a gente conseguiu encontrar assim. Vou dizer, não é fácil, mas também não é impossível. Assim, não é dos piores. O programa é muito bom. Eu devo dizer que pessoalmente ele me fez ficar balançado novamente, sempre trazendo essas ideias na cabeça. André, você tem uma frase no final desse programa? Vixe, eu tenho um monte de frases aqui. Eita porra, isso dá até eu medo, resolvi né? pegar um monte de frases, fatos interessantes, né? Depois que eu vi que a minha piada do mussarela lá, alguém falou, você teve coragem de publicar? Isso é muito infame, mas qual deixa eu melhorar o nível das piadas de fechamento, das coisas de fechamento, então eu trouxe Kitchener Waterloo. E um dos primeiros fatos é que Kitchener tem a primeira brewery de Ontário. É mesmo, é? É a Brick Brewery. Bom. Foi aberta em 84. Gente, faz muito pouco tempo que abriram a primeira brewery aqui. Eu esperava um pouco mais, mas tudo bem. Não acho ruim. Aí eles falam de várias marcas aqui, ó. Seagram, Red Cap, Waterloo Pilsner, Lake Beer, Lake Lager, são uma dessa marca da Brick, fabricadas por ele. Interessante. Kitchener também foi a primeira cidade a lanchar a lançar o Blue Box Recycle, sabe o Blue Box do Recycle System? Sim, de reciclagem, lixo de reciclagem. Foi criado lá em Kitchener. Veja só. Interessante. E Kitchener foi chamada ela era chamada até 1916, ela era chamada Berlim. Isso o Luiz falou. Né? Por causa dos menonitas e todos os europeus que vieram. Eles falam, aqui no texto que eu achei, eles falam que vinham bastante
Germany, mas o Luiz estava falando que eles estavam vindo de Dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, né? Eles vieram dos Estados Unidos, mas eles são aqueles Pennsylvania Dutch, que eles chamam lá, aqueles Ah, meninos, tá. que eles vieram da região que era Holanda, mas que depois virou Alemanha, né? Virou Alemanha. Zoneações ali de guerras e vai e volta lá por lá, mas assim, eles se identificavam mais como alemães do que como americanos, né? Porque eles chegaram, o pessoal tinha chegado ali, não tinha nem chegado a, digamos, se acomodar nos Estados Unidos e vários já subiram para cá, né? Pode crer. E por último que o McLean Park é o melhor parque de Ontário para bike. O pessoal que é pro BMX Bikers, eles falam que o melhor parque para bike em Ontário é o McLean. McLennan. Então, esse parque ficava 200 metros do prédio que eu morava, logo que eu morei aqui. O que acontece, por que esse parque é bom, por que é legal? Ele tem umas pistas de bike de downhill para fazer. Só que onde que elas são, esse downhill, o que é esse morro que eu falei, que o morro maior que tinha era o Chicopi lá. Uhum. Esse outro morro aí é o antigo lixão da cidade, um lixão que funcionou até os anos 50. E daí eles fecharam, fizeram toda a recuperação. E hoje você vai lá, assim, é um gramado enorme, totalmente coberto, eles ainda fazem toda a análise, né, de metano, que ainda tem, porque tinha uma pista de skate que eles tiveram que tirar por causa que o lixo vai se acomodando, né, então o morrinho tá ficando menor a cada ano, acho que ele diminui a F20, alguma coisa assim, a cada ano, mas assim, é um lugar bem legal que você sobe lá, é um dos poucos lugares que você consegue ver a cidade um pouquinho mais de cima, né, porque de novo, é tudo muito plano por aqui. Que massa, massa. Pô. Ô, Luiz, muito obrigado, cara, pela participação. Eu aprendi bastante sobre o Kitchener. Obrigado, Luiz. Tranquilo. E aguarde minha visita, que eu vou passear agora. Quando a Oktoberfest desse ano já foi. Né? Olha, não tem problema, eu vou antes. Depois, assim, eu vou antes. Pessoas, a gente agradece muito a atenção de vocês e a audiência de vocês. A gente quer lembrar, se você tiver sugestões de temas, ou comentários, críticas, ou qualquer outro comentário que você queira mandar para a gente, não esqueça de escrever para a gente no contato@canadagora.com, ou você pode mandar mensagem também a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, tudo com o nome de Canadá Agora. Pode escrever para a gente vai receber com muito prazer. E a gente tem que lembrar também que nós temos nosso grupo no Telegram. Você pode entrar na gente não. Entrar no nosso grupo. Entrar na gente não. Assim também não. Você pode entrar no nosso grupo acessando telegram.canadagora.com ou o atalho que é o telegram.vempracá. Vemprá.ca. Está lá. Se encontra, junte-se à comunidade que mais cresce nas mídias sociais sobre o Canadá. Não, mentira, eu tive que inventar alguma coisa, mas chega lá que a gente bate o papo. Pode ser daqui a pouco, mas pode ser, quem sabe, né? É isso daí. Luiz, muito obrigado novamente, cara, muito sucesso para ti e parabéns pela conquista, cara, de ter chegado aí. Opa, obrigado. Obrigada, Luiz. E muita sorte, que as coisas só melhorem para ti. Opa, valeu. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode deixar. Tchau.